bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Extracampo Podcast, como sempre. Eu, meu irmão Renan. Mais um episódio aí, 15º já. Meu irmão Rogério. Juro, por Deus. Não, porque a gente tem que falar o nome, porque às vezes as pessoas não sabem. Né? Tá lá, quem que segue cara, a gente. É verdade. Mas enfim, seguindo a risca do nosso programa aqui, de mostrar os bastidores, resenhas interessantes aí que vocês não vão ver normalmente nas rodas de resenha, né? Nós estamos aqui hoje com um convidado que, eu nunca vi uma resenha que na tenha TV um também entrevistado que manje dessa área do esporte, assim, pra gente tirar umas dúvidas também. É o seguinte, esse entrevistado agora, Renan, vai vendo só o currículo. Ele é mestre em Direito Esportivo, portanto é da área jurídica aí do meio do futebol. Gestão de futebol pela FIFA também, é graduado nisso. Cuida das relações trabalhistas dos jogadores aí. Se você, jogador, estiver precisando receber dinheiro, tem vários, já né? pode chamar ele aqui. Tem vários. Maravilha. Igor Maffei Bellini, nosso convidado de hoje. Muito obrigado por vir hoje aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos, um bom dia para aqueles que são de bom dia, uma boa noite para aqueles que são de boa noite. É isso aí. E vamos aí, bater um bate-papo legal. Que legal. Vamos para resenha. Antes de tudo, eu só queria já começar agradecendo o nosso patrocinador Dosa. Sempre a sigam eles nas redes sociais, @esfirrasdosa, tá? Você que nunca comeu, não perca essa oportunidade, que é uma das melhores esfirras que eu já comi. Uma das melhores. Por isso que eu tô um pouco assim, mas a gente vai dar uma melhorada. Nosso entrevistado hoje comeu, o que você achou da esfirra? Cara, muito boa, especialmente a esfirra de queijo. Eu sou meio fanático por esfirra de queijo. Eu também. Tá maravilhosa. Muito boa, cara, não tenho o que falar. Sim, venham, comprem e experimentem. Já começamos Você nunca bem. tinha comido também do experimentei Dosa? agora, show de bola, cara. Que já legal, começamos que bem, legal. já começamos bem. O Dosa sempre agrada, né? Sim. Agora a gente que tem que agradar. Dosa sempre faz o trampo. Mas vamos lá, eu já queria começar assim, porque assim, muito difícil. Eu também não sei se você vai... Eu sei que você tem um podcast também seu, né? Que você... Isso, poderia já começar falando a gente disso. fala e tal, mas do meio do futebol, assim, a gente não tem o costume de falar dessa... A gente sempre escuta dos jogadores, né? Os problemas legais que eles têm com as instituições. A parte burocrática, né? A parte burocrática do futebol. E também a gente, torcedor, não quer saber, né? Na verdade. É muito complicada essa parte burocrática? É chata de se tocar? É chata, cara. No futebol, a gente trabalha muito com mulheres. Ainda tem um detalhe a mais no nosso dia a dia. Certo. Porque no futebol masculino no Brasil hoje, é 100% CLT, não tem choro, não tem vela, da primeira à última divisão. No futebol feminino, que ainda não tem obrigatoriedade de ser profissional, o que acontece? Os clubes contratam como contrato de prestação de serviço. Você tá brincando? Não, tô falando sério, cara. E contrato de sessão de imagem. Caramba! Tudo Até clube grande, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos. Não, esses já estão com CLT. Né? Pelo amor de Mas Deus. nos últimos anos, porque no começo era a prática disso. Por quê? Certo. Tem um motivo histórico. Porque se você fala que é amador, você podia pegar as leis de incentivo ao esporte para pagar. Quando é profissional, você não pode. Sim. E aí, se a rapaziada entrar depois na internet com o meu nome, jogar lá Igor, você vai ver contra o Fluminense, um abraço pro pessoal do Fluminense que a gente ganhou um processo, eles vieram e falaram... Você ganhou para o Fluminense? Não, contra o Fluminense. Para um atleta. Para um atleta, que a gente não divulga o nome. Claro. Já dei entrevista sobre isso. Esse abraço aí eu não tô dando em Fluminense, por favor. Não, um abraço é meu. Obrigado. 50 mil na conta. E o Flu, tamo junto, mas a instituição é que é o problema. Caramba. Como a maioria dos O clubes. que, esse processo foi do que vocês ganharam? Você pode falar? De isso? vínculo trabalhista. Caramba. E o Fluminense veio falar que o futebol profissional é só do masculino. E tomaram um esculacho da juíza. Se alguém tiver curiosidade, joga lá Igor Maffei Bellini, tá no UOL essa matéria. Que legal, cara. Eles retrataram o esculacho que o Fluminense levou. Já começou Isso quando que foi? Ano passado. Ano passado. 2021. Como é que tá? Agora que já entrou nesse Legal. assunto, que é principalmente do futebol feminino mesmo, né? Que parece que tá engateando aqui ainda, né? Em termos infelizmente tá. Como é que tá a relação? De estrutura, digo, não de bola assim mesmo, né? De jogo, tem jogo. Você quer assistir o jogo lá, o jogo é bom, dá pra você assistir. Mas de estruturação do futebol, questão de profissionalização desses clubes, assim, até campeonato mesmo, é bem difícil, né? Imagino pra estruturar isso. Olha, zero. Vamos começar pelo brasileiro. O brasileiro tem hoje 3 divisões.
Série A1, é diferente do masculino, a nomenclatura Série A2, e agora tem a Série A3. Como se fosse o paulista masculino aqui. Que é A1, Bzinho, Tá. Usa essa nomenclatura. A Série A1 do brasileiro feminino, cara, tá organizadinha, bonitinha, CBF Perfeito. perfeito. Não Quantos times tem agora, sabe? 20. 20 E o sistema é diferente da A1. Um turno único, classifica 8. Aí temos jogos de ida e volta. Cara, na minha modestíssima opinião... Muito mais legal. Eu prefiro essa... É muito mais legal. Muito mais legal. Também, sempre achei. Fica mais emocionante, né? Até para o Do espectador. ponto de vista da emoção. E eu falo que o que prova a minha teoria que é mais legal é o Super Bowl, que é o maior evento esportivo do mundo. Eu acho que aqui ninguém vai contestar. Sim. É um jogo único. É uma decisão em jogo único. Já era. É. Não, isso é muito mais emocionante, com certeza. É que o pontos corridos que adotaram aí, eles falam que é mais justo, né? Do ponto de vista de que a equipe que realmente foi mais constante, mais regular, que ganha o campeonato. E nesses mata-mata pode ter umas paradas como o Santos foi em 2002, né? O Sim, Santos 2002. classificou em último e ganhou o negócio. Você que atua nessa questão com as mulheres, você tem a dimensão da questão salarial delas? Tem. Eu sei que com certeza tem É discrepante, com certeza. uma discrepância enorme em relação ao futebol masculino. Mas, vamos, sei lá, uma titular que seja craque ali, que está fazendo gol, que está dando bastante assistências, ela tem um salário ali legal, que dá para comparar, sei lá, com não reserva. dá pra comparar, cara. Não dá nem para comparar. É assim, dizem que a jogadora que mais ganha no Brasil ganha em torno de 120, 140 mil. Ah, então dá um pouquinho. Porque Aqui Mas Quem é a mais que ganha? mais ganha. Sim, Qualquer, tá. qualquer Zé Mané aí no futebol Sim. tá ganhando 100 Primeira Reserva. divisão. Reserva. Reserva, primeira E essa aí é divisão. seleção aí, da melhor do mundo. É a pica das galáxias. Ganha 100 conto. Uma jogadora, em média, tá ganhando de 2 a 3 mil reais. Meu Deus. Seja Aí você compara, mas você compara o errado não tem errado, tá, gente? Com o pior do masculino, que é o cara que joga na Bzinha, cara que ganha 1 ou 2 salários mínimos, é o que ganha uma menina que joga a Série A de Campeonato Brasileiro. que na As verdade... titulares dos times maiores estão ganhando aí em torno de 10, 15 mil. Mas a massa mesmo... É 2, 3. Caramba, cara. Ou seja, ela não consegue fazer a vida dela... Não. Igual o jogador que A realidade jogou é completamente médio. diferente. Mas tem uma diferença. No feminino, o normal é no pacote. Eu contrato uma menina para jogar num time. Certo. Eu já ofereço a casa e a comida também. Ah, tá. É tudo integrado no pacote. Então Sim. não é 3 mil puro no bolso da menina, que ela gasta basicamente só com o telefone dela. Entendi. Mas ainda assim não dá para fazer o pezinho de meia. O pé de meia, né? Essa discrepância, eu imagino que tenha vários fatores também, que, sei lá, o mercado deve explicar alguns deles do ponto de vista de sei lá, divulgação, apelo, alguma coisa do tipo, mas tem outros fatores que eu não sei se... Aliás, deve ter outros fatores, eles vão falar, mas eu não vejo o motivo dessa discrepância toda, assim, também, porque por jogo, o jogo é interessante, sim, eu já vi vários jogos. Sim. Assim. O jogo é interessante, né? O que você Eles atribui? alegam que alega-se o seguinte, né? Que você paga menos porque tem uma rentabilidade menor. É isso desse que ponto eu de ia vista que eu tô falar. falando. Tanto né? é que na O mercado TV explica. não tem o direito de arena, porque a Globo e a Bandeirantes não pagam para a CBF. Eles passam o jogo sem pagar, ao contrário do masculino. Sim. Então a justificativa que o time te dá para não te pagar o direito de arena é que não existe o que pagar. Porque 5%, não lembro se é 5%, se são 20% agora deu um branco aqui. Mas seja como for, 5% ou 20% de 0 a 0. Sim. Então elas não têm o direito ao direito de arena. Ficou horrível a minha explicação, gente, foi mal. Não, deu para entender perfeitamente. Então não tem por que pagar. E os patrocínios são menores, mas aí é uma questão de o futebol feminino valer menos. É porque você tem menos exposição de mídia de jogo. O brasileiro feminino são 20 jogos, são 20 times, então são 19 jogos primeira fase. Se você não passar para o mata-mata, você só passou 19 vezes na TV. Ao contrário do masculino, que vai passar no mínimo 38 vezes. A única coisa boa que eu entendo dos pontos corridos é nessa parte de mercado. Eu sei o que eu vou te vender. Se você vai me patrocinar, eu vou passar
38 vezes na televisão. 10 meses aí, 9 meses, sei lá. Eu vou ter um calendário completo. O calendário do feminino, ele é menor. Eu acho que são 6 ou 8 meses de competição. E eu não sei quanto eu vou te entregar. Se eu for campeão, eu vou passar mais. Mas e se eu não for? Então fica até difícil mensurar isso. A visão que eu tenho em relação a isso, não está muito difícil a gente também entender essa questão da discrepância, né, dos salários masculino e feminino. É só você pegar o público que vai assistir um jogo feminino, tenho certeza que não lota o estádio e não chega nem metade. Depende do jogo. O maior público no Brasil, se eu não me engano, foi Corinthians e São Paulo na final do Paulista de 2019. Sempre lota esses jogos. Eu acho que foram 33 ou 38 mil pessoas. É um público bom. Mas é um jogo atípico. É um jogo atípico, acho que eu ia concordar contigo. Num jogo normal, você vai ter ali de 300 a 500 pessoas. Só que a bilheteria é diferente. Um jogo de futebol feminino, vou falar do ingresso do jogo do Palmeiras feminino que eu sei, que era R$20. Preço acessível pra caramba. Até quando a gente fala, eu sempre digo nas entrevistas, nos podcasts, que quer conhecer um estádio? Vamos imaginar que seja um torcedor do Palmeiras ou um torcedor do Corinthians. É que o Corinthians está mandando muito jogo no Alfredo Churin agora. Sim. Para quem não sabe, o Alfredo Churin é a Fazendinha, tá? Rua São Jorge 777. É isso aí. Mas para conhecer o Allianz custa R$20 no jogo do feminino. Então, se é um casal com 2 filhos, vai no feminino para conhecer. Ver a arena, a atmosfera. Você vai gastar ali 100 e poucos reais. Vamos botar uns 150, 80 de ingresso, estacionamento, 2 sorvetes, deu. Para fazer a mesma coisa no masculino, a pessoa pode acabar gastando quase R$1.000. Exato. Dependendo do setor que você vai assistir. Eu acho que o feminino pode ser uma baita porta de entrada para quem quer apresentar o futebol. Para quem não conhece. Para quem não conhece. Nesse primeiro estágio, eu acho também uma boa, assim. Mas acho também que não lota, porque não lota também, porque nunca teve um investimento real, assim, uma promoção real desse futebol. Os próprios clubes, as próprias instituições, o Corinthians mesmo, que é o clube de todos e tal, só recentemente, aí você coloca de uns 5, 6 anos pra cá, que tem uma promoção, respeita as minas, nossas minas não sei o quê, que aí todo mundo fala, tem o futebol feminino e tal. E pegando um gancho nisso, a hashtag que é do Corinthians, respeita as minas, acabou sendo encampada pelo futebol feminino de modo geral. Um baita case de marketing, e a gente tem que dar um mérito, eu não sei quem era o diretor do Corinthians na época que criou isso, e a gente tem que dar um mérito. Exato. Passou como se fosse do futebol feminino. Então, a partir disso você já ganha, pelo menos essa modalidade, já ganha alguma mídia, assim, já ganha, porque é um time enorme. Ganha exposição. E aí a tendência é que isso não vai acontecer em 5 anos, eu imagino, nem em 10, né? A galera ir se engajando mais e querer assistir um jogo. Às vezes é que agora não tem Pacaembu também, mas eu lembro que sempre tinha jogo do feminino no Pacaembu. No Pacaembu, que agora não tem mais. E o Pacaembu é um excelente estádio. Cara, assim. o que fizeram com o Pacaembu nas fotos que a gente anda vendo. Cara, nem me fale, velho. Dá vontade de chorar. Eu que tenho 44 anos de idade nas costas, cara, fui muito no Pacaembu. Nossa, o Pacaembu é uma delícia, cara. É o melhor lugar que tem pra ver jogo. Eu converso com o Renan há quanto tempo já que eu falo isso? Ele falou isso várias vezes já. Eu sempre falo, do melhor estádio que eu gostava muito do Parque Antártica, cara. Eu achava que tinha uma eu nunca fui. visibilidade muito boa, comparado ao... Não, o Parque Antártica era, né? Que agora tem reforma. Fenomenal, mas a atmosfera do Pacaembu é outra. Ele falou isso daí já algumas vezes. Já, é um clima diferente, assim, o rolê e não que a tem gente clubismo fazia. Aqui falando, tá, gente? Não é o rolê que você faz até o Pacaembu. A gente ia pela avenida, aquela multidão de gente, aí para na praça, come um negócio, aquelas filas horrorosas para entrar no estádio, mas com clima. E fora que a visão do estádio é maravilhosa. Agora você vê o Pacaembu do jeito que tá, já demoliram o tobogã já era, aí tem a outra que já derrubaram também, falaram que vai entregar depois, mas já era, né? Acabaram com o estádio. Acabaram com a mística, e eu vou falar da mística do Parque Antártica. Allianz, um dia que vocês quiserem me pagar, a gente chama vocês de Allianz. Mas eu cresci vendo aquilo como o Parque Antártica. Sim. Vocês também cresceram como vendo o Parque Antártica. Cara, é diferente.
Ainda o Allianz Parque, agora falando sério, não criou aquela... Essa identidade. É a mesma coisa que Identidade. o Corinthians com a Arena, talvez, também. Ainda não tem... Por mais que já tenha, pô, são Eu 8 sinto anos, né? isso também, cara. Acho que é do Nenhum de Nós, é uma versão do Astronauta de Mármore. Cara, não era o mesmo, mas estava em seu lugar. Tá lá. Mas ainda, pra minha geração, ainda não tem aquela pegada, aquela mística, aquela dinâmica. Você acha que tem a ver com essa que eles chamam de arenização do futebol? Tem, cara. Isso foi uma coisa que tá matando o futebol. É porque não é mais... Respeito quem gosta, mas... Sim. A Arena tem mais a ver com... Tem mais a ver com o que o do Palmeiras é agora. Um estádio pronto pra pirotecnia de show do Rolling Stones com sei lá quem. Pro E aí futebol eu tenho... perde um negócio, né? A Arena, Sim. assim... Pro meio que perde futebol aquela eu coisa. tenho... Hoje, pra mim, o Morumbi é o longe remanescente. o o jogo remanescente. ali e tal. Mas ainda você se sente Num estádio. num no estádio. estádio. Exatamente. Aquele negócio redondão, assim, Exato. sabe? O arco. O Exatamente. Morumbi também é um bom estádio, só que é longe pra cacete. Eu já vi jogo em 10 estados do Brasil e em 3 países diferentes, cara. Tem espaço pra tudo. Tem espaço pra arena, tem espaço pro estádio raiz, pro terrão, seja. Mas eu me sinto em casa, em qualquer estádio, não na arena, cara. É, sim, faz sentido. Aquela que bancada de concreto, que você senta, É que gostoso. você vai com o seu amigo, que você não precisa mandar mensagem de WhatsApp pra Sim. falar assim, pô, que lugar que tu vai ficar? Qual Tem essa assento? agora. Costa, pô, cara, eu sou do tempo que não. Eu ia ver jogo lá, eu ficava atrás da faixa da Máfia Verde, o Walter da Máfia, que Deus o tenha em bom lugar. Você sabia onde o cara ia estar. Você não precisava marcar, você sabia que teu brother ia estar lá em tal lugar. O que você fazia? Você subia e ia ver o jogo com o cara. Que é verdade, verdade. É, futebol mesmo, né? Que a gente... Hoje mudou, cara, hoje é outra dinâmica. Assim, É uma dinâmica totalmente diferente. E outra coisa que mudou muito nos estádios agora, por exemplo, é que, por exemplo, antes, todo consumo que você fosse fazer, tudo mais, se fosse encharcar ou fosse comer, tava tudo em volta do estádio. As coisas, né? Você Sim. quer comprar um pernil, alguma coisa, tava tudo no estádio. Agora você entra, até você chegar no estádio mesmo, no campo e não sei o que lá, você já passou por Boticário. Não pode nem falar as marcas. Você já passou por um monte de loja, um monte de coisa. Virou uma atração. Parece que você tá lá pra... Você não vai mais só assistir o jogo. Mas isso você vai que comprar tá um falando negócio. é uma coisa que eu discuti no curso que eu fiz lá na FIFA, não, na FGV/FIFA. O futebol ele deixou de ser um esporte. Ele é um entretenimento. É um produto, né? E para nós que gostamos de um futebol raiz, é diferente. Mas hoje, eu sou vencido nisso. Hoje, futebol é entretenimento. Com certeza. As arenas são arenas por causa disso. Hoje, eu vou fugir um pouco de futebol, vou falar de samba. Tem aquela imagem que viralizou do camarote, que acho que eu não lembro qual escola do Rio estava desfilando. Pegaram o carro... Opa, foi mal. Fica à vontade. Pegaram o carro alegórico que você viu no camarote, ninguém estava vendo o desfile. Sim. Essa foto ficou famosa. Sim, sim. Mas aí entra num conceito que eu sempre discuti, estou aberto a críticas, vocês podem criticar, o pessoal que está vendo pode deixar crítica. Quem vai no camarote, ele não vai ver o jogo ou não vai ver o espetáculo. Quem vai no camarote, ele vai pela experiência do camarote. Comer, tomar um negócio. Conversar, fazer negócios. De quebra tem um joguinho ali, se precisar. Por um acaso tem um jogo. Porque pode acontecer... Nossa, isso que você falou Você do tem uma história carnaval é boa disso. maravilhoso. Eu tenho uma história Porque boa disso, mas vai lá, continua. Eu tenho amigos, inclusive, que participaram agora desse carnaval e não vê o carnaval. Eles ficaram dentro do camarote, que era o Zeca Pagodinho, o Péricles e as atrações dentro do camarote do carnaval. E o carnaval E rolando, o carnaval pessoal que se rolando matou o e ano inteiro pra que se colocar o dane. negócio. Que se dane. Quem viu foi arquibancada. Cara, eu já desfilei em 5 anos camarote, ajudei a fazer carro alegórico, ajudei a pintar carro alegórico, empurrei carro alegórico. Caramba, que legal. Que escola? Pelo pessoal da Mancha no começo, cara. Até Caramba, que 2000. legal. De Nossa. 97 a 2001, na verdade, eu tava... Tava envolvido. Que legal, que legal. Depois, aí, por outros motivos, a gente acabou se afastando. Mas o camarote pode acontecer de eu ser o dono de uma empresa X, E comprar. tenho o meu camarote e convido 2 pessoas que nem torcem. Estou declarando meu time, sou palmeirense, que nem torcem pro Palmeiras e nem torcem pro time adversário. Sim. Tá lá pela experiência de estar
no camarote. Sim. Sim, é outra negócio, né? Por um acaso tem jogo. Por um acaso vai ter sempre. Mas é o que você falou. Deveria ser o contrário, né? Você Os deveria camarotes, eu tenho alguns amigos também que têm experiência de ir em todos os jogos do camarote. É business, cara. É um gerente que premiou a equipe dele lá, vai lá, o cara é corintiano. Vai lá ver o jogo lá que você tem um tal. E é assim, ou para fazer próprio fechamento de contrato. Esse assunto é muito bom, esse assunto é muito bom. Muito bacana. Porque mexe também com amor que a gente tem pelo futebol mesmo, pelo esporte, né? Só uma coisa que eu acho que, desculpa, perdão, só uma coisa que eu acho que tá muito absurda são os preços dos ingressos. Mas aí é um assunto que a gente vai entrar, que é a mesma coisa. O carro popular tá muito caro no Brasil, mas aí você vê o trânsito tá lotado de carro. E os jogos de clube grande que os ingressos estão muito caros, os jogos estão sempre lotados. Então, não tem o que fazer. Interessante que eu acho que vale a pena a gente. Nunca vai dar para reivindicar também, isso. Mas só para exemplificar o que a gente estava falando antes de camarote e tudo mais, é muito verdade isso. Quando você cria um ambiente dentro de um lugar onde está tendo alguma coisa, esse ambiente torna-se mais importante do que o próprio espetáculo, né? Há uns anos atrás, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu ganhei da empresa onde eu trabalhava ingresso para ver a Fórmula 1. Lembra que eu te falei isso? Sim, que legal. Teve uma Porsche Cup antes, e aí até a Fórmula 1 ia ficar o dia inteiro. Café no hotel, não sei o que. Era um negócio VIPão. E aí eu fui pro VIP da Fórmula 1. Você foi pro VIP do VIP? O VIP do VIP. Eu não fui nos boxes lá, esse bagulho não podia ir. Você não tava no VIP. Era o VIPinho. Era o VIPinho. E aí entrou, num lugar lá, só champanhe, um monte de Porsche, assim, pra gente tirar foto lá. E eu não era nada, era só um moleque que trabalhava na empresa. Esse dia com você, pode falar que ganhou. E aí na mesa onde eu tava dono de uma concessionária da Porsche, diretor do Itaú. Na época eu era gerente de uma empresa aí. E aí Emerson Fittipaldi na mesa com a gente e tudo mais. No mesmo VIP, champanhe e tudo mais. Vai começar a Fórmula 1. Eu nunca tinha, eu nunca fui muito ligado em Fórmula 1. Eu sou da época do Ayrton Senna também. Aquele negócio de se acordar e tal, mas não. Eu ia morrer. Eu não sou um cara que fica lá, vou ver o negócio. Fiquei no lugar que falaram que é o lugar mais papo, que é o único lugar que é coberto lá, que eles montam. Você vê o carro um segundo a cada minuto, passa o carro, faz e tal. E a galera que tava lá, ninguém assistindo. A galera fica olhando pro telão que tem qual foi o tempo da volta, tudo mais. E o negócio comendo solto no carro, na sua frente aqui, você assim, no camarote, tomando champanhe e vendo. Eu não entendia nada, né? Eu falei, mas o que aconteceu, né? A Fórmula 1 realmente você paga pra ver na TV ali de onde você tá, porque... Eu fui assistir a Fórmula Indy quando teve no Sambódromo, naquele primeiro ano que sambou, que teve que voltar, eu tava lá. Cara, vendo no autódromo, eu vou concordar com você. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu concordo com tudo que você falou. É chato pra caramba. Na TV porque você acompanha mais. Você só vê aquele trecho. Só aquele trecho rapidão. E na segunda volta você já não faz a menor noção de quem tá onde. Exato. Eu não conseguia acompanhar nem ferrando, ainda mais depois de uns 5 champanhe lá, podia estar correndo qualquer coisa. Talvez o inteligente é você tá ali, né, e com fone em alguma TV aberta, porque na TV aberta o cara fala, o cara acabou de anunciar, o piloto teve um problema, vai ter que parar. Isso você no ao vivo, você não tem essa informação. Não tem. Não, e gente que E manjava. no lugar que você tava, que era o VIP, ok, mas e quem tá na arquibancada? Quem que não paga tem pra ir? Imagina. E o ingresso, R$1.000. E os caras manjam, esses caras que estavam comigo, todo mundo manjava de Fórmula 1, falando que não sei o que o carro tem, não sei o que lá. E quando começou mesmo a Fórmula 1, quando você vê um carro de frente assim da Fórmula 1, eu vi um carro assim, como tá de você. É impressionante o carro. Você olha e fala, nossa, até deu uma volta, não com esse carro, né? Mas com a Porsche lá, eles deixam você... Eu passei por isso quando eu fui em Indianápolis, que eu fui ver um Super Bowl em Indianápolis. Nossa! Cara, quando você vai dentro do autódromo, lá tem um museu. Porra, cara, eu não sou fã de automobilismo, mas ir a Indianápolis e não ir no autódromo, era melhor não ter ido, cara. Sério, eu fui, sinistro. levei meu pai, seu Celso, aquele abraço, levei minha mãe, Dona Edna. Que legal. Eu levo sempre meus pais comigo. Legal. Eu não tenho o menor problema de viajar com os dois. Cara, é fantástico. Que legal. O Yellow Brick Road é aquelas 3 negocinhos que tava lá. A do Indianápolis é das 500 milhas. Que é do leite lá, do 1 milhão? Do leite. Ah, que legal. Que o Emerson Fittipaldi dizem que foi Tônica, emulgado porque ele tomou suco de laranja e não leite.
Que legal. Porque ele era exportador de suco de laranja. Sim, o Tony Kanaan ganhou O Spider-Man, algumas... acho que ele ganhou 3 ou 4, uma coisa assim. Algumas. Né, então, mas é Nós impressionante. somos muito realmente. fortes, né, nessa modalidade de piloto, assim. Mas o programa é sobre futebol, não é sobre... Senão a gente vai Mas aqui que até legal, amanhã. Esse é o podcast, né? Mas Você a gente vai, tomando mas é uma- verdade. Essa Tudo a gente levou para o arenização. camarote. Tudo isso a gente falando da arenização, que eu concordo 100%. Que você está falando de perder a mística e de a galera estar mais preocupada com... O valor do ingresso também, a gente tava E falando. aí, que entrar nesse papo que eu sempre achei caro. Agora já faz algum tempo que eu não vou no estádio também, mas... Do Corinthians, tá, só de curiosidade, o quê? 120, 150 reais? Depende do que você é. Mas se O mais você, barato se ou você não mais for caro? sócio, é por aí. É 100 pau. 80 conto, 100 pau pra você assistir o jogo. E o estádio do Corinthians é no inferno, né? Longe pra No cacete. Não é um negócio que é fácil acesso, que nem o do Palmeiras, por exemplo. Tá mais ali no meio, pá. Mas do Corinthians é longe pra cacete. Aí acaba, sei lá, 10 horas o jogo. Pra quem mora em Osasco, por exemplo, você volta todo o negócio, demora mais. E reza pra não atrasar o treino no meio do caminho, Exato. senão não pega com a baldeação. Pelo menos Verdade. uma coisa que as arenas trouxeram e que faz bem, por exemplo, é organização, assim, do ponto de vista de, ó, você comprou o seu ingresso, você vai entrar aqui, você vai sentar aqui, não vai ter aquelas longas filas que tinha, sei lá, Morumbi, eu já fiquei 1h30 pra entrar no estádio. Pacaembu também, você vai com o seu negócio, passa a catraca, não tem fila. Eu fui pro estádio do Corinthians já algumas vezes, você não tem fila nenhuma, assim. Você... A arenização ela trouxe um negócio que a gente não tinha no Brasil. Que é o Organização. cara entrar faltando 5 minutos. exatamente. Porque ele sabe que o seu lugar vai tá estar lá. Mas por que isso serve? Para que você fique dentro da arena já, tomando a sua cerveja, o seu Comendo. refrigerante lá dentro, consumindo. Para o negócio arena também funcionar, você tem que saber que você vai sentar na cadeira 3 da fileira X. Porque se você sabe que você vai estar lá, você vai ficar comendo e bebendo. Se você não sabe, você sai, tem outra pessoa no seu lugar e tal, e vira... E você não aquela- sai. Exato. E você não sai, você não compra nada, exatamente. E isso é uma coisa boa que trouxe, de organização, assim. Mas do ponto de vista de jogo, assim, e tudo mais, realmente tem aquela mística, né? Talvez a gente seja muito romântico também, né? De alguma forma. Gente, desculpa interromper aqui, eu vou fazer uma perguntinha aqui do VAR, uma dúvida minha e do Ricardinho aqui. Vários jogadores que já vieram aqui, o Igor, Oi. vários desses jogadores citaram a Lei Pelé, né? E foi quase unânime que a Lei Pelé foi uma coisa boa no passado, mas que hoje está ultrapassada e que precisa ser revista. Eu queria saber a sua opinião, já que você trabalha, né, assim, com as leis e tal, você está muito mais... Então, assim, a gente queria uma aula sobre Uma aula. a Lei Pelé. Isso aí, É boa boa, pergunta. foi boa, precisa mudar? Na sua opinião, o que rola? O VAR lançou a melhor pergunta até agora. Bom, vamos lá, né? Mas não vamos dar uma aula, vamos fazer um bate-papo, porque se fosse dar aula, a gente ia ficar aqui até amanhã nesse negócio. Cara, eu acho que a Lei Pelé é o que eles falam, concordo. A ideia dela e o momento de lançamento foi perfeito. Perfeito. Mas ela, como toda legislação, ela precisa se adaptar ao recorte social do Brasil de hoje. A Lei Pelé é de 98, teve algumas emendas, teve alguns reparos no decorrer do tempo, mas o Brasil de 2022 não é o Brasil de 98. O direito constitucionário, né? Fora desse. Você tem que acostumar, tem que se adaptar aos costumes Tem que também ser assim. e as coisas. Porque se eu não me adaptar, quando criaram a Lei Pelé, ela acabou com o passe. Ok, beleza, jogador é livre, vai com Deus. O primeiro caso que a gente lembra disso foi do Rogério Pedalada, que não quis ficar no Palmeiras e foi pro Corinthians. Nossa, o Rogério pedalado vai ficar marcado pra sempre. Mas que culpa que eu tenho que ele tomou aquela pedalada? Fui eu que tava lá. Se fosse uma só ainda, né? Foi umas 8, 9. Mas ele foi leal, cara, porque se é outro, tinha dado no meio do Robinho na primeira. Nossa, Foi cara. Robinho, né? Não foi aquele. Foi Robinho. Tem tanta teoria por trás dessas pedaladas, velho. Tem. Mas enfim. Então, ele trocou de clube, aí teve até uma declaração na época que ele não conseguiria outros clubes. Eu não lembro depois onde ele foi depois do São Paulo. Do São Paulo não, depois do Corinthians. Mas o que houve depois? Os clubes menores, de menor expressão, começaram a perder a principal fonte de receita. Que era a... Eu não gosto de usar a palavra venda, quem acompanhar os meus podcasts, as entrevistas, vê que eu nunca uso venda. Porque você não vende um ser humano. Você pode pagar uma multa para tirar ele do time. Você vai qualquer coisa, menos vender. Eu acho que a gente tem que não cabe. se reeducar nessa parte da palavra venda.
Então, eles ganhavam dinheiro negociando o passe do jogador. A rescisão antecipada do jogador. O problema todo foi que, nesses 22 anos, vamos arredondar a conta de 2000 para cá, os empresários começaram a fazer mais pelos jogadores que os clubes. O jogador é mais leal ao empresário do que ao clube. E o jogador, tirando... eu falo sempre isso. Série A de campeonato, Série A e Série B de Campeonato Brasileiro de Futebol não é referência de futebol, gente. Enquanto mais cedo o pessoal aprender isso, mais cedo vai entender o que é o mundo de verdade. Contrato de jogador de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ganhando 300 mil por mês é a exceção da exceção da exceção. 1%. Qual é a grande e dura realidade? É jogador que tem contrato de 6 meses, 8 meses, que é para aquela temporada. Ganhando 2 contos. Ganhando 2 contos, 3 contos e vai. Aí o cara começa a despontar, o menino vai embora. Não vou renovar. Fala pro clube, olha, não vou renovar. Importante. A Lei Pelé, ela fala que eu posso assinar um pré-contrato com 6 meses, para acabar o meu. Só que se eu tenho um contrato de 8 meses com você, por que eu vou assinar um pré-contrato? Exato. Eu não preciso, eu já troco de clube. Direto. É isso que eu falo. A Lei Pelé, ela foi pensada nos jogadores que trabalhavam no clube dos 13 do passado, porque naquela época eram muito fortes, e hoje está continuando para a Série A e Série B. Mas não é a realidade. Então, aquele cara que estava no clube pequeno, que ganhava 2 salários mínimos por mês, que começou a despontar, meteu caixa, fez grandes defesas, surge a proposta, o cara de 3, 4 meses está livre. E o que acontece? Eu vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Vamos lá. O contrato do menino acabava na segunda-feira, final do campeonato estadual, no domingo. Ou ele assinava a renovação do contrato por 3 anos ou não ia jogar a final. Foi muito simples. Foi a palavra do diretor do time para ele. Aí passou de um salário de 3 para 7. Com o clube na esperança de negociá-lo Por milhões. Tá? agora. Vale a pena pro menino? Cara, se você tem 3 e vai ganhar 7, você está mais do que dobrando. Sim. Mas você continua atrelado. Então, para ele não é tão ruim, mas não é tão bom. Mas por que o clube fez isso? Por que eu estou contando isso? Porque exprime que é a realidade do futebol, contratos pequenos para o estadual. O menino começou a despontar, veio interessado, o clube, para não perder, Toma um contrato aqui de 3 anos, mas... mais multa, marará, barará. E toma um dinheirinho aqui para você ficar de boa. Por isso que a Lei Pelé, ela tem que ser revista. Ela tem que se adaptar a isso. Sim. Hoje a gente tem no Brasil o máximo de 5. Salvo engano, eu não vou lembrar agora quando está na Lei Pelé, não adianta eu querer forçar a memória. Eu sei que para jogadores menores de idade dá sempre esse problema. Até saiu uma matéria, acho que no UOL semana passada, ou na Globo, de um menino de São Paulo que tem um contrato por 5 anos, mas a FIFA só reconhece por 3. A Lei Pelé, ela está em dissonância com o que fala a FIFA. Não adianta você fazer o primeiro contrato do menino de 16 por 5, se a FIFA fala que é 3. Sim. Se vai fazer uma transferência internacional, ele vai embora e vai ficar discutindo no Brasil a multa. A legislação é meio maluca também, assim, né? Por isso que você tem que compassar tudo. Exatamente. E por isso que fica mais difícil. Inclusive, acho que é o que tá rolando, não sei exatamente, eu só li por cima, com o Endrick, né? Do Palmeiras agora, que acho que... Não sei se hoje assinou um contrato. Acho que só em julho. Em julho e tal. Mas ele tem o moleque tem o quê? 16. Aí já pode assinar um... Assina o primeiro contrato profissional, mas aí eu não sei os parâmetros que estão sendo negociados lá. Mas é uma loucura também, né? E também esse moleque também não vai ficar aqui, né? Por mais... Pode fazer o contrato que quiser. Tomara que fique por um bom tempo. Qual a chance? Qual que é o precedente que a gente tem disso de um moleque muito bom que fica aqui até 25, 26 anos? Ele já mostrou que é um excelente não jogador. Não fica, mas ele tem um motivo. Por que o clube europeu leva todo mundo embora cedo? Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que me garante uma participação enquanto clube formador, acho que lá vai até 22, sempre recebe um cara de negociações onerosas dele, que se for de graça não tem valor, mas... E porque o europeu termina de moldar ele segundo as características do futebol daquele país. É por isso que você não tem mais jogadores de nome saindo do Brasil com 23, 24, como você está falando. É exceção da exceção, né, se tiver. É porque o cara deu errado. É o cara que foi despontar já velho.
Porque se o cara tá despontando na categoria de base, ele vai embora. E dependendo de quem é o menino e de quem é o clube, não o clube do Brasil, o clube de fora, ele vai chegar para você e vai falar assim: fulano, você quer vir jogar aqui no clube X? Imagina um país da Europa qualquer ou da Ásia, para não deixar ninguém milindrado, tá? Quero. Ah, mas a FIFA não permite que você leve jogadores menores, não permite mesmo. O que os clubes fazem? Contrata o pai. Eu venho trabalhar aqui. Todo clube tem um torcedor fanático. E os clubes ainda são, graças a Deus, associações, a minoria é clube-empresa e eu não sou fã do conceito de clube-empresa. Você não gosta dos SAFs, dos modelos SAFs? Não. Mas boa, a gente vai discutir isso aí também, vamos discutir disso. Eu vou só falar como é que o clube leva. Você pega um diretor, um conselheiro do clube, que muda a nomenclatura de país para país, fala assim, contrata o pai do fulano para ser porteiro, para ser qualquer coisa da empresa. Porque como você leva o pai, o filho tem que ir junto. É meio... Sim. E aí você pode entrar numa discussão que o pessoal da Europa tem muito. Ah, o menino tem 13 anos, mas é europeu, porque tem passaporte italiano. Então pode. Sim. Ou passaporte português, porque aí você não está... Você está devolvendo... Um cidadão, né? Um cidadão para a Europa. É verdade. E já tem todos esses trâmites aí. Quem é envolvido com futebol, empresário e tudo mais, já tem tudo isso já na manga, né? No esquema. Já tem, cara. Tem muito empresário que faz o quê? A cidadania do menino, que custa uma bala. E demora, é um processo chatinho. Às vezes leva os meninos para a Europa porque é mais rápido lá. Não é porque o cara é bonzinho. Pra facilitar na hora de cair. O negócio, porque se você está lá, você saiu, eu vou falar da Itália, né? Por motivos óbvios. Meus avós são italianos, a gente tem uma relação maior com a Itália. Cara, você botou o pé para fora na Comune com o passaporte italiano, você tá livre para assinar com qualquer clube da Europa. Acabou. Isso é verdade. Mas isso é uma parte que muitas poucas pessoas sabem e comentam. Porque isso que a nossa audiência está assistindo, nossa audiência qualificada, é uma aula que, se fosse para ser cobrada, o Igor tinha que cobrar muito dinheiro, porque isso é o dia a dia, é a parte prática do negócio. Talvez Sim. muitos empresários não sabem isso que você está falando. Ah, mas isso eu tenho certeza, cara, porque tem de empresário ruim... Com certeza. Tem, Com certeza. tem empresário ruim, cara. Eu imagino. Você falou essa questão aí de que você é contra... As SAFs. As SAFs. Me dá sua opinião sobre isso. Eu vou te falar primeiro porque eu sou contra. Tá. Não vou dar a opinião do produto SAF. SAF é um produto. Sim. Os clubes no Brasil, os clubes não, as torcidas, influenciadas por alguns jornalistas, que sempre falam, tem que ter alternância de poder, tem que ter alternância de poder. Não vamos dar palanque aqui para ninguém, porque eu também não quero ficar respondendo o processo à toa. Mas todo mundo aqui já ouviu. Em todos os programas esportivos, tem que ter alternância de poder, fulano não pode ficar para sempre. Todo mundo aqui não ouviu? Sim. Vocês não ouviram também na casa de vocês? Estou falando alguma besteira? Com certeza. Com certeza. A SAF mata isso. A SAF é de um dono. É de um dono, sim. O conceito de SAF, que eu venderia ações na bolsa, não tem no Brasil. SAF são SAs, mas são SAs fechadas. Tu sabe quem é o dono. Se eu sei quem é o dono, vamos imaginar que eu compro um time qualquer. O time é meu, pai. Acabou. Sou presidente enquanto eu for vivo. Se eu quiser colocar todo mundo pra... Meu filho, o diretor de não sei o que lá... E... Vai todo mundo jogar E de quando eu calça morrer, é jeans. o meu filho que assume. É lógico. Sim, mas continua o seu raciocínio. Eu quero fazer provocações. O Ronaldo... Esse é um programa da TV Cultura. Que é muito bom, por sinal. Eu não vou meter o Abujan aqui, mas quero fazer algumas provocações sobre Eu isso. acho que o maior mal da SAF é essa falta de alternância de poder. E ligada a essa falta é o segundo ponto. A torcida deixa de ser importante. Esse é um ponto interessante. O que o Ronaldo tá fazendo agora com o Cruzeiro, você vê com maus olhos? Você não vê com bons olhos, no caso? Olha, do Cruzeiro a gente tem alguns processos contra o Cruzeiro e a SAF. Então, seja, por favor, se você puder falar... Eu posso, cara. Então... Eu acho que a ideia da SAF, ela é boa. A forma como ela foi implementada é que é o problema.
A gente tentou fazer algumas coisas Como na tudo lei aqui. da SAF. O problema do Brasil é que a gente Como não consegue tudo aqui. tropicalizar lei nenhuma. Sim, Que nem o VAR também, né? O VAR super funciona na Inglaterra, um monte de lugar. Aqui não funciona. Aqui não funciona. Ó, em Portugal, lá chama SAD. Aqui funciona. Aqui no Extracampo Aqui nesse recinto não funciona. Mas tem em Portugal chama SAD. E lá você tem um caso que é emblemático. É a SAD Belenenses contra o Belenense. Os caras venderam, e teve alguma briga no meio do caminho que eu não conheço a história, você tem dois. Tem 2 times agora. O do... A SAD Belenenses, que era do Belenenses, e o Belenenses. É um assunto bem... Delicado. É bem delicado, assim, também. E, assim, pela minha veia romântica do futebol, assim, de gostar mais... Tem aquela frase famosa, né? Ódio eterno ao futebol moderno, né? Fantástico, cara. Que essa frase, mano. Ódio, tem até camisa disso, eu acho muito... Eu sou meio assim também. Só que a gente tem que, sei lá, contextualizar também como é que é aqui no Brasil, né? Essa alternância de poder que é boa, não só no futebol, Em enfim, tudo na vida. Em tudo na vida é bom ter. Em grandes clubes não é bem realidade, assim. Sei lá, vamos pegar o do Corinthians, que eu sei um pouco mais porque eu torço pro Corinthians e tal. Não tem tanta alternância de poder assim, tá ligado? O presidente agora é presidente porque era amigo, é filho de um cara que era diretor, que já tava lá, que foi presidente. Aí quando ele sai, eu vou perder. Quem é tem a situação e a oposição. Sempre, né? A situação é quem? É eles, aí a oposição talvez é meio chegada no cara também, que vai... Então não tem uma alternância real de poder, Que duas se linhas de ganhar, pensamento aquele cara assim, que ó. perdeu vai continuar Era falando. sei lá, Andrei Sanches, agora é o Duílio, e eles pensam completamente diferente, a administração vai ser completamente diferente. Mentira, não é. Você até, eu tô falando do Corinthians, você tem até um artigo, né, que eu vi falando da dívida do Corinthians, se foi a falência ou se não foi. Tá desde o Andrés isso aí, praticamente. O Andrés foi gastando o cheque, trocou o Roberto Andrade, não sei o que lá. Tá lá, não é que é uma administração mega diferente também. Eu tô dando esse exemplo só pra exemplificar, só pra contextualizar. Mas tem outras coisas também que eu acho que a SAF pode trazer também. Não sei, talvez isso seja um pouco até ingênuo, não sei, mas de uma... que eles chamam de administração mais profissional. Tratar o clube como uma empresa pensando em... Pô, eu vou contratar esse cara como eu contrato alguém para uma empresa. Não vou a torcida quer derrubar o técnico, não sei o que lá. Não, tô vendo aqui os números, vou bancar o cara. Nesse cenário caótico que a gente tem de futebol, mas... isso vem com... eu vejo com bons olhos. Não Se sei na prática. hoje já perdeu o romantismo, com a SAF, SAF mata de vez. Esse é o Mas o que eu ia te contraponto que falar eu é o faço. seguinte, o seu ponto é interessante, cara. Mas o meu ponto é o seguinte, quando tem um dono, a torcida deixa de ser fundamental. Você acha que perde esse... Não tem eleição. No caso que você falou do Corinthians, pode ser São Paulo, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Atlético Mineiro, seja o que for. Em teoria, você vai ter a alternância de poder. Sim. Se na prática não tem, é uma outra história. A culpa não é do mecanismo. É culpa de quem tá lá fazendo a O parada. mecanismo associativo tá lá e permite a eleição a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, seja lá quanto for. É bom lembrar também que torcedor não tem tanta influência nessas eleições. Quem vota é conselheiro que nem assiste, às vezes, jogo de nada. Ou o próprio sócio do clube, a Ou depender o próprio do sócio do estatuto. clube. E aí quem é sócio do clube também, Isso dependendo do caso. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Torcedor torce, dirigente dirige, jogador joga. O que atrapalha o futebol brasileiro, quase eu falo um palavrão aqui, que um quer fazer a do outro. Sim. O torcedor, ele tem todo o direito de ser torcedor. Mas o torcedor, para opinar na direção de um clube, ele tem que ser sócio. Faz parte da regra do jogo. Pô, mas eu moro longe. Então, seja torcedor. Não queira interferir Tipo, o cara mora na Austrália. Pega a Austrália, porque todo mundo fala que tudo acontece primeiro na Austrália, né? Eu não tenho como ir votar. Cara, então seja um torcedor. Não vem. Seja o melhor torcedor que você pode. Mas não vai entrar no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Orkut, que dizem que vão voltar, para falar assim, pô, eu quero Igor presidente do meu time. Cara, você não tá no dia a dia e às vezes acontecem coisas nos clubes... Sim, com certeza. Que só quem tá no dia a dia sabe a real. Porque às vezes o que tá na imprensa não é
completa a realidade. E não existe nada pior no mundo do que uma meia-verdade. Você consegue desmentir uma meia-verdade? Sim, é verdade, faz sentido. Uma meia-verdade você não consegue desmistificar. Jamais. Tá lá, tá lá. Então, mas só para completar, a torcida deixou de ser importante porque não tem mais alternância, não tem mais voto. Não existe a possibilidade de votar. E uma gestão profissional, ela pode existir mesmo com o clube sendo uma associação. Ah, sim, tem. Você pode ter estruturas paralelas. Aqui eu tenho toda a parte estatutária, presidente, diretor financeiro, diretor jurídico, seja lá o que for. E aqui eu tenho os profissionais contratados, que decidem, como em toda empresa, rapaziada, vocês têm autonomia até aqui. Daqui para cima a decisão é em conjunto. Mas acredito eu que na maioria dos grandes clubes de Série A, as gestões já são profissionais. Sim. O dia a dia, a parte prática é profissional. A parte política, ela deve representar 5% ou 10%. E você falou de contratação, só um exemplo simples. Eu acho que o futebol é muito dinâmico. Eu não vou falar de jogador, porque jogador, você tem todo o rapaz... Eu não sei se alguém aqui já explicou como é feita hoje contratação nos grandes clubes. Não. Não, por favor, Então, esclarece aí pra nós. Você tem duas opções. Ou o técnico fala assim, eu quero o Igor. E dane-se o mundo. O diretor financeiro vai lá Preciso e... do Igor, só o Igor vai me atender. Vai me atender? Ou ele vira e fala assim, eu preciso... Gente, eu não jogo futebol, tá? Meu negócio é basquete. Essa bolinha aqui não vão pra canto nenhum. Esquece. O máximo que pode acontecer é eu torcer o joelho em cima dela. Ou eu vou virar assim pro meu clube e falar assim, eu preciso de um lateral direito. Professor, como é que o senhor quer esse lateral direito? Que marque bem, que vai no fundo. Que faça isso, faça aquilo. Vai lá, passa um monte de Scouts. scout. Aí vai pro setor de scout. Porra, o que eu quero? Eu quero alguém com tantas minutagens. É por isso que você vê muito jogador emprestado que é para ter minutagem. Porque se não jogar, não tem minutagem, tá fora. Uhum. Jogador de Série A e de Série B. Série C tá fora. Os caras não vão nem olhar você. A não ser que você seja um fenômeno. Tem Que tá 400 gols no... descontando ali da base É, dos caras. Assim. Senão você esquece. faz todos esses filtros, então precisa... Exatamente. Joga... Sabe No aquela planilha do Excel? Filtra tudo. Mas é isso mesmo. Não, eu faria isso também se eu tivesse, né? Meu, e vem do mundo inteiro jogador. Aí você pode colocar livre no mercado, não livre, porque os clubes têm acesso aos que estão acabando os contratos. Fazem todo esse... Pô, o nome é o que menos importa. Aí chega com uma lista de 3 pro técnico. 3, 4, e vai depender do professor. Ó, você tem o Guinho, Zezinho e o Luizinho. Então tá bom. Porra, eu acho que Esse aqui pela é... pessoa, o Guinho é melhor. Aí tu chega no financeiro e fala assim, ó, a lista é essa e a ordem de preferência é essa. Agora vamos ver se a gente tem caixa. Quem que a gente pode trazer? Vamos ver o que dá pra fazer nessa... Sacode e o que cair. Pô, aí o cara pode falar assim, não, isso aqui não vai dar. Puta, aí tu volta de novo, mas você começa a pegar o que sobrou da peneira. Não era o que é a sua Sim. primeira opção. Ah, e o pessoal fala assim, não, traz que a torcida paga. Gente, a torcida não paga. Jogador hoje, no nível que está o futebol, com Não paga. Imagina. Quem que paga o quê? 20 milhões, 30 milhões de Você tá euros, louco. Não paga. com o nosso câmbio totalmente defasado, não paga, cara. Não paga. A torcida paga. A torcida paga como? Que estádio eles estão falando? Só os torcedores não tem essa receita. Não tem caixa. Não Porque a receita do sócio-torcedor, ela entra no departamento de futebol como um todo. Ela não entra numa caixinha específica do Ó, Excel. o É pré-sal, para pagar só os pra Zezinho. isso. Vai usar o dinheiro só pra isso aqui. Não vai, gente. É dinheiro Não. caindo e joga e O paga. caixa é único. Aí fala assim, vamos fazer um plano de marketing para trazer o Igor? Pô, pode ajudar um pouco. Uma das coisas que eu acho engraçado, fala assim, o Cristiano Ronaldo foi vendido e já vendeu tantas camisas da Juventus. Foi um... Você lembra? Lembro. Qual que é o problema? Se eu vender essa camisa que tá aqui, o clube não recebe por 100? O clube não recebe os 100. Ele recebe 10. Ele recebe os royalties da venda. A marca, né? Que Todo recebe. mundo recebe, também o clube recebe. Não é que o clube vai receber o... É por isso que é importante pro clube que o torcedor compre o produto oficial. Sim. Porque ele recebe pouco, mas recebe. Então é assim que você contrata jogador num esquema profissional. É uma treta, é uma... Igor,
Esse papo tá fenomenal, Mas não é o que você quer. Não! Mas não quero falar nada disso. Não é questão disso, não. Eu tô com uma curiosidade aqui que deu pra ver que você entende bastante de futebol, né? Tá dentro desse meio, atuando na questão jurídica, mas eu queria ver o que você tem pra falar, porque você citou dos anos 90 do futebol e tem o futebol atual. O que você acha? O que mudou? Agora eu tô falando do campo. O que você preferia? Se era os anos 90 ou hoje? De dinâmica de jogo? Tecnicamente, taticamente, o que você acha? É dinâmica, com Eu certeza. vou começar a fazer um paralelo então com o futebol feminino. Futebol feminino é Boa. futebol. Boa. Masculino é atletismo com bola. Caramba, cara. Hoje É muito mais físico, né? é muito mais físico do que técnica. Hoje, no Brasil, a gente perdeu aquela malemolência, aquela espontaneidade Aquele que a jogo gente tinha cadenciado. de fazer o drible para quebrar uma linha. Hoje, a gente vê jogo, eu não sou mais especialista em técnica e tática, os meninos e meninas parece que tem medo de dar um drible se o técnico não autorizar. A gente copiou o que tinha de pior do futebol europeu, Sim. que era a previsibilidade. Muito previsível, né? É previsível. É esse futebol que se joga hoje, com certeza. Hoje, Mais físico. você... eu vou falar do Edilson Capetinha, que jogou no Palmeiras, Nossa. jogou no Corinthians. Ele saía driblando, rabiscando todo mundo e ia. Hoje, quem joga no Brasil com essa característica? Alguém lembra? Difícil. Eu acho o seguinte, é difícil mesmo, é difícil ter. O Eu acho Bruno que Henrique, ano tem passado- jogadores assim, com essa Com característica. certeza tem, mas a gente Tem. não consegue... E eu acho que nem. implantar E mais. às vezes não é nem uma questão de o técnico vai deixar e tal. Eu acho que tem pouquíssimo espaço pra fazer aquelas coisas agora, tá ligado? Se você fizer isso, tem que ser um Neymar da vida. Por exemplo, o Neymar é um cara que sempre fez. Sim. Dane-se. Desde a época que ele tava no Santos, hoje menos, né? Que ele quase não joga também. Mas sempre teve esse recurso. Sempre teve, vai pra cima, carretilha, faz. Mas precisa ser o Neymar pra fazer isso, pra ter esse recurso. Porque até tá tão físico a parada que você pode ser muito habilidoso, você tira de um, já tem outro cara em cima no seu Eu digo cangote. mais já. também, no futebol mundial, dá pra você contar nos dedos esse jogador que tem essa característica. De levar pro fundo, mas é assim, passar por de aí uma mesmo. linha. É por aí mesmo. Eu acho que hoje a maior diferença desses 30 anos é isso. Deixou de ser jogador para ser atleta. Antes a gente falava, o cara é jogador de futebol, não é? Jogador de futebol. Hoje o cara é atleta. Mas precisa O Gor- ser também, né? Atleta precisa ser, né? Precisa ser atleta, mas Mas hoje... em um nível Aquele gordinho que jogava meio acima do peso, mas que tinha muito já talento, era, caiu. Neto... não vai. Caiu, não joga. Não, Neto não jogaria hoje. Isso eu acho que tá uma coisa que... O Walter mesmo aí, o O gorduchinho que tava... lendário Walter. Fenômeno, Val. Gol de tudo com até jeito, artilheiro no Fenômeno, Goiás, no fenômeno. Atlético Paranaense. Cara, se não fosse esse problema do peso dele, era um jogador de Pois é, Europa a gente precisa, seleção. A gente precisa entrar num consenso também, porque assim, é um esporte de alto nível, esse que a gente assiste, a Série A e tudo mais. Que não é a realidade de futebol Que não é a brasileiro. realidade do futebol brasileiro, por isso que eu tô fazendo essa ressalva. É um futebol de alto nível e, mano, você não quer ninguém do seu time, o Walter. Você quer o Walter no seu time? Deixar ele lá. Hoje não, hoje Tira não. o Rony e põe o Walter. Faz o Walter, faz a lateral que o Rony faz lá. Hoje não, mas teve uma época aí que ele caberia fácil. Não, né? ele vai, eu tô falando. Em 2008, que ele tava A bem, exigência 2009. é muito Então, maior. eu ia Né? falar isso. Pegando do seu gancho, pro menino subir, ou menina sempre, tá? Sim, do sim. do júnior pro profissional, ser bom tecnicamente é o que acaba sendo menos importante da lista. Exato, É atleta, é comprometido, não vacila. Quando eu falo não vacila, não é só dentro de campo, é fora também. Disciplina. É lógico. Porque hoje o grupo tá importante. Não sei a idade de vocês, mas deve estar todo mundo já depois dos 30. Sim. 34. A gente ouvia... É que eu rodei um pouquinho sem óleo e... A gente ouviu que... Quebrou minha correta. Eu não vou contratar o cara para casar com a minha filha. A gente não ouvia essa expressão? Sim. Hoje você contrata. É. Hoje o cara não pode ser um bad boy. Por quê? Você vai ter que vender a imagem do cara pro seu patrocinador. Para sua mídia social. Até um detalhe, os jogadores hoje de Série A e Série B têm contrato de imagem. Hoje, dificilmente você vai ver fotos de jogadores, a não ser quando os caras piram o cabeção mesmo, em situação constrangedora, porque a imagem não é mais dele, ele cede a imagem pro clube.
Sim, você vira um produto. Um produto do clube, né? Então, rapaziada, vou acabar com a ilusão de vocês. Aquele jogador que vocês seguem no Instagram, no Twitter, Vai não é, vendo. a conta não é dele não, tá? É a assessoria de imprensa que toma conta. Ah, com certeza. A rapaziada tem o deles, fechadinho, que é só quem é que tá lá. Pra falar com os baga. Só. Aquela que tá verificadinho azul É mano, é o assessor dele. O cara também tem acesso, mas não é ele que opera. Essa é uma coisa que me irrita também no futebol. É o tanto de gente que cerca um jogador também. É bagulho. A gente vai ficar sendo romântico até quando aqui também? É. Porque a gente fica falando dos jogos de antigamente, que os caras, sei lá, entravam no vestiário, entrevistando o jogador. Debaixo do chuveiro. O repórter Debaixo- fumava cigarro junto com o jogador, às vezes. E aí você... Fuma, era um negocinho que tem mais na nossa cara brasileira, eu acho. Do Demais, que... demais. Mas hoje não Outra- existe mais. Mas não existe mais. Quer dizer, Europa ainda tem. A gente já recebeu alguns que Felipe enfim, Santana. Champions League, os caras que jogaram final de Champions League e tudo mais. A gente chegava lá no vestiário, o Teca, o Klopp, por exemplo, fumando um cigarrão fumar, junto sim, com os caras. Mas do Não, isso com certeza. esquece, acabou. Isso com Por que certeza. que hoje Eu acho que isso a Porque ideia tem uma redonda tem em a volta coletiva para vender o espaço do Backdoor. drop atrás. Se você vai entrevistar o cara no vestiário, acabou aquele cara. Por que eu tô te pagando? Pra quê? Se não vai aparecer Ou lá. seja, é um produto, né? A gente tem que entender Verdade. também que o negócio é... Mudou. Mudou. Eu tô curioso com uma questão aqui. Já teve algum ou alguns casos, e se você puder falar um ou alguns, caso que você defendeu ali juridicamente, Nossa, que deu eu ia trazer vazão na mídia, assim, que... Assim, já aproveitando que ele deu um gole, eu queria Claro. que você contasse o caso e tipo, tem algum caso curioso, que deve ter caso curioso. Que nem o do Fluminense, você ganhou e tal. Já foi uma baita curiosidade. Algum caso, pode vir das minas ou dos caras, enfim, de alguém que você representou, óbvio, sem. Hoje a gente dar nome aos trabalha bois. muito para futebol feminino, né? Eu Certo, acredito que sim. o maior escritório trabalhista feminino do Brasil é o nosso. Maravilha. Pela quantidade de ações, pela quantidade de clientes. Olha, pitoresco assim, que você fala Sim. assim, não... Tem uma jogadora, não é trabalhista, mas tem uma jogadora que foi colocada para fora de casa pela Lei Maria da Penha, pela companheira dela, e nós estamos discutindo ali a divisão de bens, isso é uma coisa, porque ela tem uma medida restritiva. Aí nós estamos discutindo como é que a gente faz, porque tu não pode ficar menos de 50 metros do outro. 50 ou 100? Bom, tem uma distância lá que... Sim. Ordem de restrição, né? É. Aí E aí? como é que eu faço? E aí que tá. E aí como Não é vai que poder resolve isso? jogar? É o que eles estão perguntando pro juiz, como é que faz? Não dá pra manter as duas 50. Você só vai até aqui, essa faixa do campo, você Porque só vai até aqui. por ser trabalho, em teoria, elas poderiam disputar a mesma partida, mas a gente não tem essa... Peraí, só pra não ficar tão... É um casal de mulheres De que jogam no mulheres. mesmo time. Não jogam Não. no mesmo time. Ah, tá. Não, então... Eu entendi. Adversário, mas as duas jogam, não é isso? E aí Jogam. uma tem uma ação de restrição contra a outra. Hoje, graças a Deus, cada uma joga num estádio diferente e não vão se Uma encontrar. mulher agredindo uma mulher entra na Maria da Entra, Penha? porque- É a é mulher pela que precisa ser vítima. agredida. É isso que eu falei, é a mulher. Ah, O tá. interessante é a vítima, não é o agressor. Exatamente. Se uma mulher lei não é espancar feita outra pro- na rua, ela vai entrar A também lei na... não é feita por Mas aí agressor. depende. Eu Para a Lei achava Maria da Penha, depende de ter um relacionamento familiar barra amoroso Ou afetivo. ou afetivo. Pra se enquadrar, Na né? Lei Maria Mas da a lei Penha, é senão é feita só pra... agressão normal. A lei é feita pra proteger a vítima, no caso. Monique, né? Então, aprendi depende- essa com você, hein? Aí. Monique é minha sócia do escritório. Beijo, Legal. amor. Coraçãozinho pra você. Se eu tô aqui agora é porque a Monique tá segurando a onda lá no escritório. Boa, Obrigado, Monique. viu? Ela é Monique? uma... Monique. Monique. Somoza. Ela é uma que vocês podiam entrevistar, vocês vão falar de futsal, cara. Ô, Monique, como é que tá a sua agenda aí? Já passa... Foi vamos conversar, a seleção vamos conversar. brasileira de futsal, vai jogar sul-americano na Argentina. Foi campeã da Copa do Brasil, brasileiro pelo Corinthians, quando eu estava em parceria com o Dax, esse seu time que está aí atrás. Grande Audax. Grande Audax. Mas Legal, falando da parte jurídica, se não é amor, tá no escritório segurando o... Você não tava aqui. Ela jogava tava futebol? Jogava, fui campeão brasileiro ou da Copa do Brasil. do Poxa, futsal. eu te falei fora A aqui gente das vai- câmeras. Ela vai vir aqui. É uma que eu ia te falar. Eu falei, poxa, se você tiver uma indicação, porque nós estamos lutando aí pra trazer uma mulher aqui pra falar um pouco Sim. que jogou, a gente só Quem traz jogador e jogador, Vou E- ter que te perder semana que vem, hein? por favor. Já vamos agitar Vamos isso aí. agendar, isso Vamos- deve ser muito bom. Mas enfim, o papo tá muito mostrado. Esse é um caso
É um caso atípico Bem pô, e ainda tá rolando o negócio. Tá rolando. E teve algum caso seu que deu mídia, assim, alguma coisa que... Tem as ações do Botafogo, que a gente está pedindo o FGTS do Botafogo contra o Botafogo e a SAF. Caramba. Não pagaram o FGTS pros... Não depositaram o FGTS. Mas pra... Para 5 jogadores. Ah, tá. O time, Só jogador. o time inteiro, na verdade. Só jogador. Mas a gente está com 5 jogadores no escritório. Que Saiu contratou anual. você. Teve a Beleza, menina... Botafogo, tá tranquilo. É Teve SAF, a- né? É SAF. Por isso que eu estou processando da SAF. A primeira ação da SAF do Botafogo... Vai ser pagar vocês. Não, foi do nosso escritório. Agora estamos esperando já a primeira sentença. Esperamos que seja condenado. Porque não como sucessão de empresas, que é o que a maioria fala. Alega. É porque o Botafogo ele continua sócio da SAF. Aí é grupo econômico. Então enquadra. Então vai ter que Enquadra. pagar. Você tá no bolo ali, como se fosse uma holding assim, e ele... Voltando para aquilo que a gente falou de atualizar a lei, a SAF foi feita pensando na parte tributária da coisa. Esqueceram da parte trabalhista. Esqueceram da CLT, que existe desde 1º de maio de 1943. Alguém esqueceu de ler. Simplesmente. Mas é uma bom pra coisa- vocês isso. É claro, preciso ganhar meu dinheiro. Bom pra Só, vocês. putz, veio agora na minha cabeça e faz muito sentido o que ele falou na questão da SAF. Por exemplo, o Ronaldo Fufuxo. é um ícone mundial e, pô, todos nós Dono de 2 brasileiros... times. Sim, É, do To- Valladolid. todos nós somos muito fã dele. E, cara, pelo lado da empresa, eu tenho certeza que nenhum presidente que fosse assumir um clube grande no Brasil faria o que fizeram com o ídolo que era o Fábio, né? Que eles fizeram ali e todo mundo se comoveu com Área. Não tinha grana pra pagar o Foi, cara. foi empresa Não mesmo. só o Fábio, foi um monte de gente embora naquela. Mas é que o Fábio, eu falo porque o Fábio é um dos maiores ídolos Com certeza. dos últimos anos. Com 40 anos. O cara ia Cruzeiro. encerrar a carreira lá Exato. agora. E tá pegando bola no Fluminense. Pô, também. tá Muita pegando bola pra cacete. muita bola. Tá pegando pra cacete. no E Fluminense. assim, eu vejo a minha ótica. Bom exemplo que você falou. A minha bom exemplo. ótica nisso é um desrespeito. Eu tenho certeza que, vamos supor, sei lá, o Andrés, Não ia. se fosse, não ia fazer isso, a Leila, o Paulo Nobre, o Gagliotti, qualquer outro É a tal da presidente, gestão não profissional faria nesse isso, caso. até pela identificação, que aí agora que eu vou citar, que veio na minha cabeça, é o lado presidente-torcida. Ele não ia desrespeitar os seus torcedores. E essa questão do Ronaldo, espero que você possa vir dar a sua versão aqui um dia, Ronaldo. Você tá dando risada por quê? Tá convidado. Vim dar sua versão, é ótimo. Sua versão. Então, eu acho que foi o lado empresa, cara. Ele... É a mesma coisa. Pô, a Rede Empresa toma Globo tá decisão passando assim. por um momento difícil. Vamos cortar... Ah, mas ele é diretor de... sei quanto. Que se Os dane. caras vão ver que esse diretor ganha 10x. Que se dane. Contrato um novo pra pagar... 3. R$3. É. É isso. Veja É, o esse é um braço. ponto, esse é um Mas é o ponto. que eu tinha falado, Sim. que a torcida deixou de ser importante. Não tem alternância. O Ronaldo, quando tomou essa decisão, acho que o Jailson também já estava assinado, depois foi dispensado, tanto é que ele está no América. Sim. É ele, a consciência dele, tá bom que ele deve ter um grupo próximo ali de 5, 6 pessoas, mas é ele. Ah, a máfia azul ficou chateada. Problema da máfia. Problema da de máfia vocês. azul. Agora é o seguinte também, né? E outra, quem que vai dividir também é uma briga boa e um assunto interessante. É claro que o Cruzeiro é maior do que o Ronaldo. Mas como você vai brigar de frente com um cara desse? Mas hoje não é. Não, fica à vontade. O problema é que hoje não é. Ele comprou a SAF. É dele, lógico. É dele. Sim. O Cruzeiro, o Esporte Clube Cruzeiro, o Cruzeiro Esporte Clube, eu nunca acerto o nome do... Tá aqui. A SAF tá aqui. O torcedor tem que começar a entender que isso aqui, SAF, é diferente disso, Da instituição. da instituição. A instituição Cruzeiro, máximo respeito à instituição. Sempre. História centenária, começou como palestra Itália em Minas. Que legal. Tem toda uma... A SAF é um negócio, da qual o Cruzeiro tem uma participação Business, de 10%. time is money, tchau. Aqui é business. Então. O Cruzeiro mantém 10%, porque pela lei da SAF, esses 10% impede o Cruzeiro jogar com outra cor de camisa, de outra cidade. Esse é um outro ponto também. Manteve umas coisas, por isso que Caramba, o É a Cruzeiro parte, mantém. a parte que eu odeio nesse bagulho de SAF. Que é, às vezes, descaracterizar o clube. Assim. Tem vários exemplos. Você deve ter... Eu ia entrar agora, vou falar disso. Hoje. Vai lá, que eu complemento com os exemplos aqui que eu tenho na cabeça. Eu acho que a gente vai falar da mesma coisa. Tá. Aqui. Bora. Se a gente está criticando o Cruzeiro, eu acho que com razão,
O que dizer de Red Bull Bragantino? Esse era um Que exemplo que eu tinha mudou na até cabeça. o logo, a cor do time, mudou tudo, assim. Mas aí E eu queria aproveitar Top o Igor isso. também, O Bragantino. para também explicar Mas foi pra tão bom, gente a tudo bem, né? diferença da SAF pro que aconteceu com o Bragantino. O Bragantino não é SAF, né? Não, ele foi vendido. É. O Bragantino A deixou Red Bull- de ser... Pode gravar que eu já mando já essa, porque o Tico e o Teco esquece as coisas. Manda. Ó, a diferença do Bragantino pro Cruzeiro é que o Bragantino ele deixou de ser uma associação, Pra ser uma ele se empresa. tornou uma empresa que foi vendida para Red Bull. Aí a gente pode entrar na discussão se a Red Bull, que já tinha um outro clube, A Red Bull poderia tem ter 2 times. Aí é uma outra discussão que eu não estou preparado para ter, mas o que aconteceu no Bragantino foi isso, ele foi vendido, não é uma SAF. O Red Bull foi, comprou o Bragantino e uma vaga na primeira divisão. Chama eu de acho clube também, empresa. até falando, interagindo aqui com o Eduardo do VAR, eu acho que a torcida do Bragantino não tá chateada não com essa mudança que teve, porque... É pô, porque para eles não muda. O Bragantino continua... Não, e eles também estão num patamar alto do Brasil. Eles estão Mas brigando assim, com os velho, grandes e tal. vamos supor, chega alguém aqui, compra... chega lá na Leila, toma aí 10 conto aí, me dá o Palmeiras, me toma tudo, não é verde mais. Red Bull Palmeiras. É azul e Vermelho. Não, esquece. vermelho. Não, esquece. Você acha que a torcida ia ficar feliz? Não. Você acha que a torcida do Bragantino tá feliz? Nesse ponto de vista, eu acho que não tá. Mas Desse ponto de vista, porque dando assim, risada lá pra caramba. meio que colocou mó grana, chamou uns caras pá. Bragantino não tinha mais a relevância que tinha nos anos 80, por exemplo. Eles o estão Bragantino. grandes, cara. O time Só que já até tem uns bom que eu 2 ia anos. falar merda aqui já, ainda bem, porque não é a mesma coisa. A Red Bull é uma empresa que Comprou. é dona do time mesmo. É né? diferente. Como eles fizeram, tanto que eles são odiados. Lá, acho que Acho que foi a eles têm primeira 10 ou experiência. 11 times. A primeira experiência deles, não sei se foi a primeira, mas a mais relevante foi na Alemanha, que é com Leipzig. Que É o único que deu certo. que era o bagulho da terceira divisão, e é RB Leipzig. O RB, além de ser Red Bull, isso foi uma casualidade que coube bem pra eles, tem a ver com a cidade lá, que é Rosenborg, que é RB também. E aí colocaram. Agora, os torcedores do Leipzig raiz mesmo odeiam a Red Bull. Eles Caramba. odiavam. Falaram, porque descaracterizou o clube. Era um negócio muito mais Então eu vou puxar um outro pra gente... provinciano e tudo mais. É que assim... E o Grupo City? Você faz o quê? O City, exato. O Grupo City também tá parte do time. E é uma... Aí eu falo uma financeiro. coisa que, fugindo disso, mas não fugindo tanto, esses impérios não precisam mais disputar campeonato. Eles podem fazer o próprio campeonato. Vocês já pararam para pensar? Eu acho que o Grupo City acho que tem 10 ou 11 times e um monte de país diferente. Ele faz a Liga Mundial dele. A gente falou isso daí. Tem muito tempo. Outra coisa que me irrita também é que parece que a torcida desses times fica meio artificializada, assim, não sei, de alguma forma, sabe? Porque parece que você compra um time, mas parece que você compra uma torcida também, sabe? Sim. De alguma forma, com dinheiro. O City tem muito isso, tem muito essa discussão lá. Tinha com o Chelsea também, o Chelsea também Eu ia falar do Chelsea. é um caso interessante também pra falar, que agora tá... Agora... O Abramovich está vendendo. Não, vendeu já. Já Concluiu. concretizou? É dono do... O cara é dono de uma franquia da NFL também. Ele é dono de uma franquia... Como na Inglaterra, a maioria dos clubes tem algum americano dono disso no meio. O Liverpool Mas tem. o americano leva bem isso. O europeu não. De ter um dono. Porque Aí eles são bons nisso. Os o americanos são americano bons. vê como um negócio. Eles são bons nisso. O americano, cara, do tempo que eu morei lá, eu vi. Hoje o cara torce pro time. Amanhã o cara não tá nem aí pro time. É como se mudasse a chavinha e deu. Nós estamos cruzeirenses aqui. É business Sou demais. Atlético É isso agora. é isso que me mata, cara. Porque De artificializar o a torcida. cara nos Estados Unidos, hoje ele nasceu no estado de Washington, fez faculdade no Missouri e foi morar a vida adulta dele, sei lá, em Nova York. Não tem raiz com nada, assim. Quando é um... Eles são muito dinâmicos, ao contrário de nós no Brasil hoje, que a gente não tem tanta imigração interna. Sim. Verdade. A gente tem raiz nos lugares, normalmente, né? Sim, Assim. a gente vai criando raízes. Não sou tão bom de geografia humana, mas as ondas migratórias do Brasil diminuíram muito, acho que a partir da década de 80, 90. Uhum. Interna, você disse? Interna. Para fora, a gente continua exportando mão de obra e pé de obra até dizer Com chega. certeza. Inclusive os Estados Unidos em abundância, né?
Inclusive lá para em Abundância. Tem muita gente que foi e não volta. Com certeza. Mas então aí são traços culturais. Eu acho, só para falar do Chelsea, o Chelsea exprime bem isso que você falou, e que é a mesma coisa que eu falo. Você compra o time, mas não compra a torcida. Exato. E a galera que começa a torcer pro Chelsea, que foi nos anos 2000, que começou a ganhar tudo que o Abramovich comprou, ela fala, mas vocês não são os torcedores mesmo que sofreu com o Nice, não sei o quê. Você tá comprando essa torcida, né? É meio estranho, né? Esse bagulho me Seria irrita. legal depois falar com algum Com o Chelsea, com o Abramovich. um torcedor do Cruzeiro e um do Red Bull Bragantino. Com certeza. Seria legal interessante pra ver a ver. opinião deles. Eu falo já, se eu sou torcedor do Bragantino, eu ia ficar puto primeiro com as cores, que mentira, que é uma identidade. Não é o preto e branco, Não mas... é o preto e branco. Como assim, velho? Ah, Como assim? E troca o símbolo? Como assim, velho? eles tiraram o DNA, na verdade, né? Eles Você não viu mexeram no DNA. que o... Eu acho que esse é o ponto que no futuro vai dar problema. Dá. Ainda é muito recente. Acho que o Red Bull são 2 anos e o Cruzeiro agora são meses. Meses, exato. Eu acho que daqui Acho que o Ronaldo 3... seria louco de... Não, Mas de ele não amarelo. É porque não precisa pode, né? trocar a cor, porque o Cruzeiro Tá não na deixaria, cláusula. que é outra história. Mas eu acho que as torcidas vão começar a entender no Brasil o que é uma venda de um clube. Sim. Hoje está todo mundo aplaudindo porque passam para as torcidas que foi a tábua de salvação. Ou vendia ou fechava. Não é isso que passaram? Sim. Pra todo Vasco, Botafogo, Cara, Cruzeiro, é mesmo? Aí eu vou fazer uma pergunta que daqui a 5 anos talvez a gente tenha essa resposta. Precisava vender? E o que é que eu vendi? Aquela essência. Na verdade, o caso do Cruzeiro, no caso do Cruzeiro, ele chegou ali como um salvador da pátria. Porque o Cruzeiro parece que se ele também Tinha não caso de chegasse, polícia, era bagulho. caso de- Não, já tinha polícia ia envolvida. falir o negócio. Não, mas 400 milhões que ele pagou, vai pagar quem não pagou vai pagar. ainda? E, inclusive, não é do bolso dele. É, né? que ele vai... É. Representar. Cara, é menos do que um jogador top da Europa. Em reais, com 400 milhões é verdade. Dá o quê? E pra ele também, que ele tem negócio no mundo inteiro, é real, pra ele é Não desvalorizado. dá 100 milhões de euros. Não dá 100 milhões de euros. Eu acho que se a gente Não abrir dá. o Pai Google e for procurar as multas, nós vamos achar 2 ou 3 jogadores Que paga o Cruzeiro. que pagam o Cruzeiro. Que paga o Cruzeiro. Não é desrespeito à instituição Cruzeiro. Não, claro que não. É só dizer que É que foi na- abaixo do que podia ter sido. Tá com o Pires na mão mesmo. Vai qualquer é que, um, na chega. verdade, eu já vi vários... Eu sou muito fã do Ronaldo e... Dentro do que ele fazia de campo, né? Eu sou fã do que ele fazia dentro de campo, então, brasileiro, acabei de falar, mas falam que ele é mais fenômeno para fazer negócio. Então ele vê uma... É claro que ele se identificou que ele saiu do Cruzeiro, né? Mas ele vê uma possibilidade ali de... Em alguns Não ia anos- meter a cara dele no bagulho. ele não é burro. Se tem uma coisa que ele não é burro. Nunca foi. E eu acho que em alguns anos, acho que a torcida do Cruzeiro vai ovacionar. Tudo vai ele pra depender. caralho. Mano, aqui funciona assim no Brasil. Não importa, velho. É resultado a É parada. resultado, É Se ele resultado, trazer o né? resultado, Não é desempenho. A gente nunca diz. Quer dizer, tem imprensa ainda que discute o desempenho. Pô, a Palmeiras tá ganhando, mas tá jogando merda, não sei o quê. Foi o que eu falei do Às vezes não Bragantino sei o quê. aqui. Mas aí, sobe agora o Cruzeiro, vamos supor. Sobe em quarto. E vai subir. E vai subir subir. porque já tá Eu acho liderando. que até que eles tomaram consciência que eles tinham que montar um time de segunda divisão. Exato, vai é. subir. Parar de jogar com um jogador de primeira, porque você tem que jogar na divisão que você E está. é uma Exato. diferença enorme, exato. Exato. Mas aí sobe agora, vamos supor. Aí já dá uma melhorada mais. Aí ganha uma Copa de Minas aí, alguma parada, a galera já começa a esquecer, não sei. A Eu gente só tem acho memória isso. curta. Eu acho que a alma. Eu gosto muito da Alma do palavra negócio. alma. Porque até por uma parte espiritual minha, eu acredito muito nisso, cara. Você não compra uma alma de um time. E eu não sei se a torcida daqui 4, 5 anos Vai abraçar isso. vai né? abraçar isso. E a alma é a eu acho que torcida, a hora né? que a torcida entendeu que é uma realidade de uma SAF, Fala, pô, que merda que a gente fez. porque é isso, é negócio. Fabião, negócio, é negócio. obrigado, irmão. Tchau. Não tá contente, entra na justiça. Pô, mas eu e tenho você 20 vê lá. anos de Cruzeiro, peguei pênalti na final. Você custa tanto e a gente não pode pagar, tchau. O Fábio, Então, é isso que eu tô falando. Ou então, você imagina que... Eu vou sempre usar o meu nome para não deixar ninguém me lembrado. O Igor tá metendo caixa, tá lá. Todo jogo, 1, 2 golzinhos. Média, fenômeno. fenômeno. Pô, falta 3 rodadas para acabar... Para ser campeão brasileiro, chegou proposta para vender. Vende. Não tem nenhum vínculo, Dani. Cara, porque Essa é a verdade.
até para vender jogador tem time. Se chegou proposta, tem que vender. Porque se o cara lesiona o joelho no jogo seguinte, já não vale. Verdade. É o Corinthians com o Luan, por exemplo. Perdemos o time. Perdemos o time. Perdendo time. Meu Deus do Ele céu. sempre fala desse Luan. Oi? Mas uma coisa é fato, né? É. A torcida do Bragantino talvez não esteja tão feliz com o Red Bull, com a empresa, enfim. Uhum. Mas o futebol tá feliz, né? Porque a gente ganhou um time aí Competitivo. G6, É. vamos chamar assim. Competitivo. O Campeonato Paulista hoje a gente pode falar que tem 5 favoritos, sei lá, que tem 5 Sim. times para entrar, para ganhar. É como se fosse o São Caetano na década de 2000, né? Naquele começo de 2000 que entrava forte nos campeonatos. Ó, o português é de Então, 70. Exatamente, mas assim, o futebol 96. agradece. Pode ser que a torcida não esteja feliz, mas hoje o Bragantino é uma realidade, né? É uma realidade. E o Red Bull hoje disputa Libertadores e tá bem, enfim. Dinheiro, né, cara? Também. É o que eu ia falar aqui. Quanto tempo que a cidade de Bragantino não vivia tão feliz assim na questão do futebol, né? Isso foi muito bom. Agora a questão da cor, da empresa invadir esse DNA Cara, do clube. Bragantino chato é um mesmo. time O tradicionalíssimo. próprio Nossa. diretor que vê essa parada, ele devia ter a mão na consciência pra... É que o Red Bull, se eu não me engano, eles não estão interessados no futebol. Eles querem vender o refrigerante não, o energético. É uma empresa, gente. Ó, nós É estamos mais um fazendo produto. propaganda dos caras aqui. É um produto, velho. Dos caras. É mais E um o produto. Ronaldo, respondendo a sua pergunta do Cruzeiro, rapidinho, só, inclusive pegando o gancho do que o Eduardo falou, cara, se vir um brasileiro, uma Libertadores, eles vão abraçar e o Ronaldo vai ser o Paulo Salvador, Nobre do né? Palmeiras. O problema do Ronaldo, ou de qualquer um que se perpetue, é o dia seguinte. Cara, se qualquer presidente, imagina, ganhou Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão estadual, Libertadores, ídolo. 2 anos depois o cara cai pra Série B. Essa é uma realidade nossa também, que amor e ódio anda assim aqui, velho. Ele é odiado hoje, esse cara. Isso é verdade. O problema da não alternância de poder é esse. Você ganha, você vai pro céu. Passou o tempo, porque nada é constante na vida, a não ser a inconstância, Vai virar um... você caiu, os caras vão no seu pé de novo. E aí é que eu falo do problema da SAF. Você não tem como tirar o cara que caiu. Tem uma dúvida com relação à SAF, você tinha falado que eu não sabia disso. Essas SAFs, elas não têm capital aberto, né? No Brasil ainda não. Não pode, né? Porque esse seria o Pode ser que eles resolvam modelo abrir. ideal, né? Que é o que usa na Europa. Tem um monte Mas de time não é inglês. todo time que tem capital. Na Inglaterra tem. Liverpool, eu sei que tem capital aberto da bolsa. Inclusive o LeBron James, do coisa, é acionista do Liverpool. Ele comprou uma parte do Liverpool lá porque tá aberto na bolsa. Inclusive os torcedores também podem. E aí aqui, como não tem isso, não tem nem a possibilidade de uma participação formal, vamos dizer assim, né? De Mas você... vamos supor que você vai botar ações em bolsa, que eu coloque 10%. Você 10%. Você não vai comprar também, né? Em torno de contra 90%. Você vai ter sua cadeirinha no conselho, mas não vai resolver Apitar, nada. nada. Sim, é verdade. Assim, é nesse ponto que eu acho que não muda muita coisa com a administração agora. Apesar dos mecanismos, vamos dizer assim, estarem postos lá para ter alternância, o sócio, se você quiser ser sócio, você vai, e não sei o quê. Mas é desse ponto de vista que eu acho que não muda tanto a influência do torcedor mesmo, aquele torcedor que reclama de casa, que assiste o clube, tá ligado? Eu não acho que um torcedor se sinta próximo de um clube. Que tem um dono. Também que tem um dono desse jeito, porque é verdade, um dono em É si. aí que eu falo, daqui 5 anos a gente vai começar a sentir o que é ter um clube de dono. Talvez a gente não tenha essa noção ainda, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Agora, a gente acha que a gente faz parte, eu digo a massa torcedora. Acha, mas não faz. Tipo, não faz. Não Mas faz acho não, que faz. Você fica naquela ilusão. Como eu disse, não é você que decide as paradas, são aqueles conselheiros. Aí, tem vários critérios. Você ser um conselheiro, ser conselheiro de clube, paga não sei o que lá, faz um monte de coisa. E você... de novo, eu só posso falar do meu clube, que é o clube que você acompanha mais. Você não vê um conselheiro, sabe, falar alguma coisa que preste, ou dar uma... Pra mim, esses caras são burocratas, pelo menos do Corinthians. Eles são todos burocratas que veem números e tudo mais e não estão ligados com a alma do... A SAF também
perde nisso também. Eu não acho que vá ter isso. Mas eu não acho que agora, nesse sistema também, eles têm esse vínculo. Vou defender os conselheiros de todos os clubes. Não, por favor. A gente não tá é aqui pra só do Corinthians. Os clubes no Brasil são previdencialistas. Quem decide é o presidente. Ponto. Sim. Algumas questões é que vão para conselho. Aí vai depender de estatuto para estatuto. Aprovação de contas é uma, mas não seria o... Mas contratar ou vender o jogador, o conselho em si tem muito pouca interferência. É uma decisão... Desculpa te cortar, Igor. Onde que o conselho é mais atuante de uma forma geral? Eu sei que você não pode falar por todos os clubes e tal, mas até onde você pode falar do que você sabe. Onde ele atua, o conselheiro, onde tem peso, a não ser eleição para você votar ele e tudo mais. Ele atua na aprovação das contas, na aprovação do orçamento, em alguns clubes em aprovação de empréstimos, porque tem clube que você precisa, a partir de um determinado valor X, que o conselho aprove. E já não é mais um ato de presidência. Como o nosso congresso aqui, vamos dizer. É mais fácil eu falar onde o conselheiro não atua, que é para comprar ou vender jogador, fechar patrocínio, contratos de camisa. Por que o Palmeiras um dia jogou de azul no Parque Antártica? Porque estava no contrato com a Adidas. Porra, mas o conselho não pode brigar? Não. Porque quem assinou o contrato foi o presidente, e no contrato, eu não sei o que estaria, mas vou dar um exemplo, porque esses contratos a gente não lê, que era obrigado a fazer X jogos com uniforme 3. O azul com o Palmeiras até que tem ainda uma ligação que é a cor da bandeira da Itália, mas perde o DNA. Teve um Palmeiras e Cruzeiro que o Palmeiras jogou de azul. É complicado. Se eu não me engano, teve um... Se a minha memória aqui não me... Não deixa falhar. Mas é isso, né, cara? O conselheiro em si, ele tem muito pouca função prática na administração do dia a dia. Teria muito mais função um diretor do que um conselheiro. Tanto é que o presidente, ele é presidente da diretoria, ele não é... O nome correto na maioria dos clubes é presidente da diretoria, não é presidente do clube. E eles não são remunerados, né, esses presidentes, ou são? Vai depender do estatuto de cada clube. Depende do estatuto, né? Eu já vi uns papos que não são remunerados, os presidentes. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu podcast, inclusive, que daqui a pouco o pessoal aí te assistir também. A gente vai fazer a collab. Eu queria o nome do seu canal. O meu canal é Igor Bellini. Que legal. O que você fala lá pro pessoal dar uma olhada? Recomendo a todos, a cada 15 dias, hoje é dia 17 de maio, a gente vai ter o nosso podcast ao vivo, a gente vai falar sobre o que precisa ter para trabalhar com marketing esportivo. Legal. A gente faz, a cada 15 dias, em parceria com a escola Invictus, um podcast. Que legal. Que era uma live antes, agora a gente mudou o nome para podcast. A gente traz um convidado. É que nesse momento está difícil trazer convidado, porque nós estamos acertando o nosso modelo. Porque o Carlos é baseado em Brasília, então a gente não consegue fazer esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui presencial. Lá tem que entrar ao vivo, ao vivo não, tem que também ao vivo, mas mais online, né, de maneira virtual. A gente traz... Em cada programa vocês abordam um tema, assim, tema. Cara. Que legal. Eu acho que a rapaziada vai gostar mais dos programas que a gente faz algumas vezes de tema livre. Se vocês entrarem no canal, ver assim, na chamada, é só live, podcast número tal, e não tem nada embaixo, pode entrar que são os melhores, porque aí é um bate-papo que a gente faz um resumo da semana. Aí entra tudo, entra tudo, todos os assuntos a gente possíveis. bate um papo geral. Às vezes, eu não faço, o Carlos faz que ele tem mais disponibilidade de tempo. Surge algum fato interessante na semana, aí a gente trata daquele assunto, legal, daquele fato. Também, bacana. E eu convido todos a assistirem. Quando é no meu canal é bem mais bate-papo, como a gente está fazendo aqui, quando é no canal da Invictus, porque cada 15 dias é num canal diferente. Sim. A gente faz um bate-bola e eu acho que o público vai ver. Quando é no canal da Invictus é uma coisa um pouco mais séria, porque é uma escola, eles têm a obrigação de passar conhecimento. Sim, então pessoal que está assistindo aí, estrutura. Vamos seguir o canal dele, curte, compartilha lá. Mesma coisa que vocês estão fazendo com o nosso. Por favor, hein? Favorita, compartilha. Compartilha, dá essa moral. Manda nos lá. Grupos. Porque é muito interessante. Xinga ele lá, se vocês acharem que deve xingar. Corneta. Fala. Dá engajamento. Isso é uma das coisas que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas já que a gente está falando da escola lá. Cara,
Se você não gosta de uma pessoa, não comente, não xingue ele, porque dá engajamento. E quando dá engajamento... É bom pra pessoa que tá sendo bom ofendida. Porque o algoritmo do Google Vai falar, vai falar, esse cara tem relevância. esse cara tem O relevância. nosso vídeo aqui que tem maior relevância é xingamento. Que não é xingamento, não, é uma cornetando. crítica, uma cornetada. É corneta. Esses caras não sabem nada. Erraram o nome nome do de não sei o estádio, quê. caramba. Mas vai válido, tamo aí, né? Toda crítica é válida, mas se o cara não gosta e vai te criticar, Mas isso é o que não mais critique, porque se criticar tá te ajudando. É verdade. Isso é o que mais tem, né? É Verdade. tão imbecil a pessoa Vamos que faz falar isso. merda né? aqui pro pessoal criticar a gente. A pessoa não gosta, você vai lá e dá audiência pra você, né? A gente está chegando no final, mas antes eu gostaria que, Igor, você esclarecesse um pouco essa questão da maternidade, assim, no caso do futebol feminino. A gente sabe que você é engajado nesse movimento, né? Que infelizmente a gente ainda tem alguns processos e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa eu vou chamar de briga aqui, eu não sei se estou falando certo, mas eu acho é uma situação delicada, né? Que as mulheres sofrem por ficarem grávidas e tal. E queria que você citasse um pouco pra gente aí, falasse um pouco. Perfeito, cara. Ótima pergunta. Eu defendi o meu mestrado agora na PUC, no começo desse ano, e o meu tema foi realmente os reflexos da gravidez no contrato de trabalho da jogadora. Quando a gente começou a estudar isso há 4 anos, ninguém falava disso. Em 4 anos, a FIFA baixou um regramento que vale para o mundo inteiro do futebol sobre gravidez. A FIFA garante às jogadoras direito a uma licença gestante, a salários não integral. Mas no Brasil a gente usa a nossa legislação, que ela é muito mais benéfica Sim. do que a legislação da FIFA. Mas aí lembra aquilo que eu falei lá atrás, que tem clube que contrata como prestadora de serviço? E aí não enquadra nisso. Não, aí pode enquadrar. A FIFA. A lei da FIFA, não a aí eu CLT. vou brigar com a lei da FIFA. Entendi. Aí eu não posso usar essa normativa da FIFA, que vale para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Se o clube está ligado a uma federação estadual, que está ligado à CBF, que está ligado à FIFA, ele tem que cumprir esse regramento também. E aqui é importante que a gente veja que o direito à maternidade ele tem que ser exercido por todas as mulheres. E aqui o que eu vou falar vale para a jogadora e vale para qualquer outra empregada. Nenhum empregador pode perguntar para você, mulher, que vai fazer entrevista de emprego, se você quer engravidar. Isso é proibido por lei, isso é crime. Como quando faz os exames, não podem constatar se você está grávida ou deixa de estar. E aqui gera uma polêmica, que eu não vou saber responder, porque eu não formei uma conclusão, dos exames médicos das jogadoras. Porque quando você faz um exame admissional, como eu fiz quando eu fui dar aula, como vocês já podem ter feito, como os nossos telespectadores podem ter feito, não tira exame de sangue. Para a jogadora, tira. Que já é pra ver se tá grávida ou não. Não, tira para ver tudo. Mas você pode fazer também. E às vezes... Cara, a mulher só se fode nesse bagulho, né? Puta merda. Pode acontecer da mulher estar grávida e não sabe ainda. Mas já acusou no teste, que pode te recusar. Teve uma cliente nossa, não vou falar o clube, que a gente teve uma puta discussão para renovar o contrato dela porque ela está grávida. Ela se engravidou, ficou ótimo. Engravidou. Pode ser também, né? Não, mas aqui nesse caso ela é casada com um homem puta gente fina, Não, cara. mas tem procedimento já. Se quiser ter. Mas aqui nesse caso ela é casada com um homem, gente finíssima. E ela estava machucada, se recuperando de uma lesão. E quando se recuperava da lesão, ela estava afastada dos jogos. Aí ficou transando pra caramba em casa. E aí a gente foi uma puta briga para renovar. Porque o clube é obrigado a renovar. Aí fica a questão, vai renovar por qual salário? Ixi, O clube já entra com essas questões, assim. Não, é uma discussão que poderia ter, a gente falou assim, vai renovar pelo mesmo salário. E não teve discussão. Ah, e o clube acatou, assim. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, no futebol, lembra que o contrato pode ser de 3 meses a 5 anos, segundo a Lei Pelé, mas no feminino, a regra é que seja de 10 meses ou 12 meses. Não são muito maiores, é só para uma temporada. Cara, então é um contrato novo. Mas não pode ser um contrato pior do que aquele que ela já tinha. verdade. Aí ela renovou, ela vai passar 2022. Ela vai ter uma filhinha agora. Deve nascer, acho que em agosto, até a gente já ajudou no chá de bebê dela. Que vai nascer, vai ficar de licença maternidade, aí eu vou ter um problema. Ela vai ter. O contrato dela vai até março de 2023.
Só que em março de 2023, os times já fecharam o elenco. Aí talvez a gente tenha que negociar uma rescisão antecipada desse contrato Nossa senhora. para que ela assine com outro clube, se ela desejar voltar a jogar. Porque eu tive uma outra cliente, deixou de jogar futebol, se aposentou para ser mãe. Ela tinha bola para jogar mais 2, 3 anos, Sim. mas ela optou por ser mãe, porque a realidade do futebol feminino é que ela coincide com a carreira da jogadora. Tá bom que o jogador vocês têm até 43, 44, o feminino eles têm um pouquinho mais do que o masculino, com o período fértil da mulher. E nenhuma mulher deveria ser obrigada a escolher entre ser mãe Com certeza, com certeza. e seguir a carreira. Aí a gente podia até citar o caso da Cristiane, que joga no Santos, que quem gerou a filhinha dela, o filho, é o Bento, é a esposa dela, é a Ana. Uhum. Mas a Cris também é mamãe. Por que não? Por que não? Porque Claro, claro. Então, essa parte de licença maternidade é muito interessante lembrar que é um direito do ser humano, não é um direito da jogadora. Vinculado a uma atividade a específica. uma atividade. Uhum. Toda jogadora tem direito. E os clubes têm que saber explorar, que é o que eu defendi na dissertação, que deve virar livro agora no final do ano. Falando em livro, eu vou lançar o livro que eu organizei, o volume 3, mês que vem. Vocês já estão convidados para ir no lançamento. Opa, Deve ser lá no Itaquerão, olha só. no Fialzone. Vou conhecer aquele estádio, cara. Eu vou, hein? Com o maior prazer. Mas, então, eu defendi lá que os clubes podem aprender a usar as jogadoras mamães como ação de marketing. Não é porque ela não pode entrar em campo, Que ela não é ainda um ativo do um clube. ativo, porque ela pode treinar na academia, ela pode correr de volta do campo, ela não pode ter um choque enquanto mãe. Mas ela pode entrar, vamos imaginar uma situação hipotética. Eu posso fechar um patrocinador específico de produtos para bebês, ou de roupas para gestante. Que ideia genial, essa cara. Eu vou usar essa. que vai. Genial, genial. O problema é que os clubes ainda pensam na caixinha, voltando à pergunta do nosso VAR, da década de 90, onde não se viu o futebol feminino Exato. como possibilidade de ativo. Aí me dá uma coisa que você falou. Ah, por que as jogadoras ganham menos? Porque tem menos exposição, tem menos porque os caras do marketing não pensam em marketing Exato. específico. Voltado para. Ixi, tem várias questões da sociedade que O não São são exploradas. Paulo Assim. tinha um patrocínio da Juliana Flores na final de 2019. Acho que pouca gente lembra disso, mas era exclusivo feminino. O Flamengo teve também exclusivo. Eu acho que, à medida que a gente for dando condições para a jogadora ser mãe, vai aumentar tudo, porque aí, efetivamente, eu vou ter um futebol feminino no Brasil mais ativo e mais profissional. Isso é muito bacana, cara. Que Que você bacana falou. essa Isso é muito visão. bacana que você falou e é legal ter alguém que O nome entenda. do seu livro, perdão? É a dissertação, né? Não, a dissertação são 2 livros. A dissertação vai sair como livro, que é os reflexos do contrato de imagem no contrato da jogadora. Deve sair no final do ano, começo do ano que vem. E tem o livro Direito e Futebol, volume 3, porque já teve 2. Onde que o pessoal compra esse livro? Na Amazon. Na Amazon. Pode entrar direto na Amazon, joga lá Igor Bellini, vai achar. Legal. Na editora Cartola também tem. Esse já é o 3º volume. Ano passado teve, no volume 2, o gerente jurídico do Flamengo escreveu, a Érica Zagueira do Corinthians escreveu. Nesse ano, o Carlos, que é diretor do Corinthians, escreveu. Esse ano o Carlos também está com a gente. Que legal, cara. Que legal. E são que vários tem. pontos de vista sobre o direito aplicado ao futebol. Sim. Que legal, que legal. Isso é muito bacana, cara. E principalmente essa questão jurídica é muito bacana pra gente entender mais desse universo do futebol também, né? Mas especificamente da questão feminina, a gente estava falando antes aqui em off, né? Nos Comes e Bebes ali, de que Patrocinados o futebol- pela nossa patrocinadora. patrocinado pelo Dosa maravilhoso, como sempre. Melhores filhas do Brasil De e do que mundo. o futebol em si... não- Patrocina meu podcast, ó. Levantei sua bola. o futebol não é uma coisa descolada da sociedade também. Então, muitas coisas que a gente tem de prática na sociedade, elas acabam coisas horrorosas e coisas boas também, né? Mas nesse caso das mulheres em específico, tem muito machismo que a gente leva ainda para profissão, não só nessa, do ponto de vista... camisa. A camisa de jogo do feminino tem que ser diferente da do masculino. Como o shorts.
Sim. E eu não falo dos shorts para que seja sensual, não. Porque mulher tem coxa mais grossa que homem. Se você reparar jogadoras, elas enrolam o calção porque fica pegando. Porque fica pegando, exato. Tem que ter esse cuidado. Mas que eu quero dizer isso é que você falou uma coisa que me... Atrapalhou todo o raciocínio. Que me deu esse estalo. Que é do tipo, eu falei assim, uma mulher não deveria ter que escolher entre ser mãe e ser uma profissional, tá ligado? Essa é uma coerção social mesmo, que existe independentemente da profissão que você tem como mulher. Às vezes, porque... Ainda que indiretamente, uma empresa, por exemplo, no caso do futebol, pode fazer um exame de sangue na mulher e ver que a mulher tá grávida e isso compromete o contrato dela até. Não vou contratar alguém que tá grávida ou não sei o que e tudo mais. Então é uma coerção social que rola nas mulheres também. E muito bacana que tem alguém que fale desse ponto de vista com você, com propriedade assim legal dessas paradas, que a impressão que a gente tem é que tem avanços ainda. A passos de... formiga, como diria o Lulu Santos, e sem vontade, mas tem alguns avanços. Isso é muito importante porque, de novo, reflete como a gente age em sociedade. Então, se o futebol for um palco melhor para as profissionais femininas e tal, com certeza a gente vai ser uma sociedade melhor também, eu acho. Com certeza. Igor, se o pessoal quiser contratar o seu serviço, porque aqui muito ex-jogador assiste a gente, jogador também atuante. E que tá processando muito. Que também, o pessoal reclama de cheque que não cai nunca. Ou que fez um acordo e não caiu. E que não caiu. E outra coisa, com certeza... deve ter mulheres que assistem a gente, com certeza. Com certeza. E talvez alguma jogadora ali queira te contratar por alguma eventualidade. Como que eles vão te achar? Só jogar Igor Mafebelini no Pai Google, vai aparecer o nosso escritório lá, e aí por lá pode entrar ou pelas nossas redes sociais. E estamos aí à disposição, cara. Claro. É isso aí, legal. cara. Aqui você vai estar bem calçado, bem assessorado. Especialmente porque eu falo uma coisa, o pessoal fica bravo comigo. Advogar para jogador A, que é o nosso forte, é uma questão mais de vocação e de vontade do que de outra coisa. Que bacana. Porque quando a gente começou com isso, há 4 anos atrás, o pessoal falava, Igor, você tá louco. Você tá deixando de advogar para empresa, eu deixei. Tá deixando de advogar para bancário, e eu deixei. Por uma coisa que não vai te trazer retorno. Eu sempre falei uma coisa. Cara, não é pelo dinheiro. O pessoal ri quando eu falo isso, mas é como eu vejo. O dinheiro é consequência, cara. Tudo aquilo que você fizer na vida Bem por feito. dinheiro não vai dar certo. E quando você faz com amor e paixão, reflete. E as Com pessoas certeza. veem que é. Que bacana, velho. Com certeza, é isso Legal. mesmo. Eu queria agradecer a sua presença. Ele tá com o horário hoje, porque ele vai fazer o podcast dele. Claro. Cara, foi um bate-papo, que maravilha esse papo aqui com a gente. E eu queria agradecer aqui muito sua presença. Agradecer o Bruno aí, que nos trouxe ele. Grande Bruno, nosso Igor, parceiro. muito obrigado. E volte mais vezes, a gente vai ter falar. que voltar. Vai ter que voltar pra... Quando ter tiver mais alguma papo. bomba aí, Copa do Mundo, alguma coisa, a gente vai... Pô, Igor, vem aqui. Essa questão a gente não sabe. Bom, primeiramente agradecer ao Pai Maior pela oportunidade de estar aqui. Cada um chama o Pai Maior como quiser, conforme sua convicção política, religiosa e vai embora. Chamando, a gente vai voltar. Bruninho, obrigado por ter me apresentado esses caras que são demais. Ao público, desculpa se vocês vieram achando que ia ser um outro tipo de... O nosso público é fiel, ele sabe do que a gente... O nosso público, ele já sabe. O extracampo já está no nome. Isso aqui que a gente está falando é extracampo. A questão jurídica, Tudo que envolve futebol é que a gente não sabe, né? Não é só torcer Então, também. O que a gente costuma trazer é jogador. Mas, poxa, primeiro advogado que a gente traz, que Árbitro, atua. já vê árbitro Árbitro é também. muito bacana você falar com árbitro, porque a gente acha que sabe. Eu joguei e a gente acha que sabe muito de futebol, mas quando você vê um árbitro falando, você fala, nossa, eu não estava vendo por essa visão. É a mesma coisa. A mesma coisa agora com a sua entrevista, que foi maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar aí pegar para assistir. Menos a rapaziada que a gente criticou, né? Menos os empresários que a gente falou que os caras não sabem Já trabalhar. vai estar cornetando esses caras. Alguns diretores de clube, mas estamos aí, cara. É sempre um prazer. Eu sempre falo que conhecimento nunca ocupa espaço. Sim. Com certeza. Eu acho muito bacana, cara. Eu também, da minha parte, vou encerrar aqui já também, mas eu queria agradecer muito. Foi ótima essa entrevista aqui, porque a gente abre a mente para uma série de coisas, em especial o futebol feminino, a questão do futebol feminino que você
conseguiu dar umas pinceladas boas, teria que ter outro programa pra gente se aprofundar nisso, mas a gente já vai trazer a sua sócia aqui, Já que ela traz vai... a Monique. A Monique vai vir aqui pra dar essa moral pra gente, então eu da minha parte também queria agradecer muito, falar que, foi muito proveitosa a entrevista, de verdade, e, as portas estão abertas pra você voltar aí quando quiser. E, ele vai lá que vocês vão assistir a live dele lá agora, a aula de 8 horas começa. marketing Vambora digital. lá. E é isso, ó. Você que assistiu a entrevista, que gostou, segue a gente lá no Instagram e no YouTube, se inscreve, dá um like, compartilha, porque tem muito mais de onde veio essa, hein? Com é certeza. isso, né? Fecha a conta, Valeu, passa a galera, régua. um abraço. Muito Tamo obrigado. junto. Valeu.